Acredite ou não, as abelhas realmente têm joelhos. Esses insetos incríveis têm uma característica física única que desempenha um papel importante em suas vidas diárias. As abelhas armazenam o pólen em cestas peludas especiais em seus joelhos, o que é essencial para o seu incrível processo de polinização. Quando uma abelha visita uma flor, ela coleta néctar e pólen, voando de flor em flor. Os pelos nos joelhos prendem os grãos de pólen, permitindo que a abelha os transporte de volta para a colmeia de forma eficiente. Essa habilidade não só mantém o suprimento alimentar das abelhas, mas também ajuda a fertilizar as flores, o que é necessário para a reprodução das plantas. Sem as abelhas e suas cestas nos joelhos, muitas plantas teriam dificuldade para se reproduzir, o que levaria à redução da biodiversidade. É surpreendente pensar que uma parte tão pequena da anatomia da abelha desempenha um papel tão grande em nosso ecossistema. Então, da próxima vez que você vir uma abelha zumbindo por aí, lembre-se de que essas pequenas cestas em seus joelhos não são apenas fofas. Elas são vitais para a prosperidade de nossos jardins e colheitas. É verdade que a maioria das pessoas não sabe quando beber água. O momento em que você ingere água pode influenciar muito sua saúde. Começar o dia com um copo de água refrescante age como um despertador natural para o seu corpo, ativando seus órgãos internos após um longo descanso. Esse ritual matinal acelera seu metabolismo e prepara seu corpo para o dia. Além disso, beber água antes das refeições é mais do que uma rotina saudável, e isso prepara seu sistema digestivo e pode ajudar a evitar excessos, fazendo você se sentir mais satisfeito. Agora, você pode se surpreender ao saber que beber água antes de dormir não é tão contraproducente quanto parece, mesmo que você se preocupe com idas ao banheiro à noite. Essa prática pode, na verdade, manter seu coração saudável e reduzir o risco de infartos durante a noite. Ao garantir que você esteja hidratado em momentos estratégicos, logo pela manhã, antes das refeições e antes de dormir, você pode aproveitar os incríveis benefícios da água para seu bem-estar geral. Quem diria que um hábito tão simples poderia ser tão poderoso? A ousada decisão da Austrália mudou a votação para sempre. Em 1856, a Austrália fez história ao se tornar o primeiro país a implementar a votação secreta nas eleições. Essa ideia inovadora transformou o processo democrático, permitindo que os eleitores votassem em um ambiente privado e não publicamente. Antes da votação secreta, votar era muitas vezes perigoso, pois os cidadãos enfrentavam intimidações e pressões de pessoas influentes que queriam influenciar suas escolhas. Com a adoção desse método, a Austrália não apenas protegeu a privacidade dos eleitores, mas também reduziu significativamente o risco de violência durante as eleições. O sucesso da votação secreta na Austrália inspirou outros países a adotá-la, tornando-se uma base para sistemas democráticos ao redor do mundo. Hoje, a possibilidade de votar livre e secretamente continua sendo fundamental, garantindo a cada cidadão a chance de expressar sua opinião sem medo de represálias. Como a votação mudou em seu país desde então? A estabilidade arquitetônica é a base do nosso ambiente construído, desempenhando um papel fundamental em como os edifícios funcionam e se mantêm ao longo do tempo. Quando arquitetos e construtores focam na resistência da estrutura durante o planejamento e a construção, garantem que os edifícios suportem diferentes cargas, como condições climáticas, terremotos e desgaste diário. Essa atenção cuidadosa não só protege a segurança dos usuários, mas também contribui para um desenvolvimento sustentável a longo prazo. Um edifício bem projetado pode durar gerações, reduzindo a necessidade de reparos ou reformas caras. Além disso, a estabilidade pode aumentar a atratividade estética do edifício, pois um espaço bem construído geralmente apresenta linhas claras e materiais duráveis. Seja um arranha-céu imponente ou uma casa aconchegante, os princípios da estabilidade arquitetônica orientam cada decisão tomada durante sua criação. Portanto, da próxima vez que você admirar um belo edifício, lembre-se de que sua durabilidade é resultado do trabalho cuidadoso de arquitetos que priorizam a resistência da estrutura. Você não vai acreditar nas vibrantes festivais da Tailândia. A Tailândia é um tesouro de celebrações coloridas, e cada festival oferece uma experiência inesquecível que encanta os sentidos. Um dos eventos mais espetaculares é o Ano Novo Lunar em Chinatown, Bangkok, onde as ruas se transformam em um caleidoscópio de lanternas vermelhas iluminando o céu noturno. Imagine danças de leão animadas desfilando por multidões entusiasmadas, com o estrondo dos fogos de artifício, criando uma atmosfera emocionante.
O aroma de comida de rua deliciosa preenche o ar, enquanto as famílias se reúnem para compartilhar seus desejos de um ano próspero. Não perca o Festival das Flores em Chiang Mai, onde a cidade inteira se transforma em um paraíso floral, repleto de cores e aromas. Carros alegóricos deslumbrantes, adornados com flores de todos os tipos, desfilam pelas ruas, enquanto locais e turistas vestem trajes tradicionais, celebrando sua cultura com orgulho. Ambos os festivais são mais do que apenas espetáculos visuais. Eles oferecem uma rica e imersiva experiência na herança e comunidade tailandesa. Essas celebrações vibrantes realmente incorporam o espírito da Tailândia e são essenciais para quem visita este país encantador. Você pode se surpreender, mas a rainha não precisa de passaporte para viajar. Por quê? Todos os passaportes britânicos são emitidos em seu nome, o que significa que ela é, na verdade, quem autoriza as pessoas a viajarem para o exterior. Esse fato incrível destaca o papel extraordinário da monarquia no Reino Unido. Enquanto cidadãos comuns precisam mostrar o passaporte na fronteira, a Rainha Elizabeth pode cruzá-la sem ele. Passaportes são documentos oficiais que confirmam identidade e cidadania, então é bastante incomum que a chefe de Estado não siga essa regra. Em vez disso, seu status real permite que ela viaje livremente pelo mundo. Não é interessante pensar em quantos outros privilégios inusitados estão associados a uma posição histórica como essa. Você consegue imaginar como é viajar sem passaporte? Você já se perguntou por que a Starbucks mudou seu logo na Arábia Saudita? Para respeitar a cultura local, a Starbucks fez uma alteração interessante em seu famoso logo. Em vez da imagem da sereia que muitos conhecem, a versão saudita destaca apenas as ondas. Essa decisão reflete um profundo respeito pela sensibilidade cultural em uma região onde certas imagens podem ser vistas de forma diferente. A adaptação cultural é importante para marcas globais que buscam se conectar com as comunidades locais, e a Starbucks aceitou esse desafio de forma criativa. Ao remover a sereia, eles alinham sua imagem aos valores e costumes da sociedade saudita. Essa abordagem cuidadosa não só fortalece sua marca, mas também promove compreensão e aceitação em diferentes mercados. À medida que o negócio se expande globalmente, a forma como eles adaptam suas imagens pode dizer muito sobre seu compromisso em respeitar as tradições locais. Descubra o que está por trás do mistério dos subtens. Esse termo interessante se refere a um sistema de classificação que divide elementos em dois tipos diferentes de subtens. Embora o significado exato não seja totalmente claro, isso nos dá a oportunidade de explorar como essa classificação pode ser aplicada em diversas áreas, como ciência, engenharia ou até mesmo linguística. Por exemplo, na ciência, as categorias nos ajudam a entender diferentes comportamentos em fenômenos naturais, enquanto na engenharia, podem auxiliar no design de sistemas mais eficientes. Pense em como nossa compreensão de temas complexos pode se tornar mais clara com as classificações corretas. Não se trata apenas de organizar informações. É uma forma de entender o mundo ao nosso redor. Ao dividir as coisas em partes gerenciáveis, conseguimos lidar até com as ideias mais complicadas. Então, o que você acha que está por trás do termo subtem? Talvez isso abra novos horizontes em uma área que você gosta. Poucos sabem, mas a Ponte de Londres foi movida. Na década de 1960, a ponte original já estava ultrapassada e precisava de reparos. Em vez de deixá-la se deteriorar, o magnata do petróleo americano Robert P. McCulloch viu uma oportunidade. Ele comprou a ponte e a desmontou em partes. Após transportar toda a estrutura através do oceano, trabalhadores a montaram novamente na cidade de Lake Havasu, no Arizona, onde foi oficialmente inaugurada em 1971. Essa movimentação inusitada se revelou uma estratégia de marketing brilhante, transformando uma ponte esquecida em uma atração turística principal. Hoje, turistas buscam ver esse pedaço da história britânica, passear por ela e tirar fotos. Surpreendentemente, a ponte não é apenas um belo espetáculo. Há lojas e restaurantes nas proximidades, tornando o local animado, tanto para turistas quanto para moradores. Quem diria que a Ponte de Londres encontraria uma nova vida na ensolarada terra do Arizona? É verdade que as cidades estão perdendo moradores. Tendências recentes mostram uma mudança preocupante, com 77 das 88 áreas metropolitanas no ZEUA, cada uma com mais de 250 mil habitantes, enfrentando crescimento lento ou até declínio populacional. Essa tendência é impulsionada principalmente pelos altos custos de vida.
congestionamento urbano e um forte desejo por uma melhor qualidade de vida. Muitas pessoas e famílias estão se mudando para áreas suburbanas ou rurais, em busca de espaço e preços acessíveis que as cidades movimentadas já não oferecem. A pandemia teve um papel crucial nessa transição, já que o trabalho remoto se tornou uma opção viável para muitos funcionários, permitindo que priorizassem conforto e qualidade de vida em vez da proximidade com os locais de trabalho. Por exemplo, cidades como Nova York e São Francisco viram uma saída significativa de moradores que se mudaram para áreas onde a habitação é mais acessível e há mais espaços ao ar livre. Essa saída em massa levanta questões críticas sobre o futuro dos centros urbanos. Os planejadores urbanos irão se adaptar a essas mudanças profundas, criando ambientes que atraiam as pessoas novamente. Compreender as forças que impulsionam essa mudança demográfica é essencial para revitalizar a vida urbana e tornar as cidades atraentes mais uma vez. Muitos não sabem, mas a Finlândia ama café. Com uma impressionante cultura do café, os finlandeses consomem cerca de 2 vezes mais café por pessoa por ano do que os italianos. Imagine beber até 12 quilos de café por ano. Essa paixão pelo café não é apenas uma forma de obter cafeína, está profundamente enraizada nas práticas sociais e na vida cotidiana. Na Finlândia, as pausas para o café são uma tradição querida, muitas vezes acompanhadas de bolos ou doces. Essas pausas acontecem várias vezes ao dia, transformando o momento do café em um evento social agradável. Além disso, os finlandeses preferem café de torra clara, que tem um sabor suave. Cafés estão espalhados por todo o país, criando lugares aconchegantes para se encontrar com amigos por uma xícara de café. Então, da próxima vez que você tomar café, pense em como a Finlândia aprecia essa bebida com amor, transformando cada xícara em um momento de conexão e alegria. Por que confiamos na ciência no direito? Fatos científicos reconhecidos por instituições como o Imperial College of Law e o Ministério da Educação desempenham um papel fundamental na manutenção da justiça e na proteção dos interesses públicos. As leis e normas estabelecidas exigem que as evidências científicas sejam consideradas nas decisões jurídicas, garantindo que elas se baseiem não apenas em opiniões, mas em verdades comprovadas. Por exemplo, a perícia judicial ajuda a resolver crimes, fornecendo métodos confiáveis de análise de evidências, como impressões digitais ou DNA. Essa dependência dos princípios científicos assegura a justiça e a eficácia do sistema jurídico. No entanto, a aplicação da ciência no direito também levanta questões sobre como interpretamos e utilizamos esses fatos. Estamos sempre considerando os avanços científicos mais recentes? E como equilibramos os padrões jurídicos com o conhecimento científico em rápida evolução? Compreender essas interconexões é crucial para que as leis reflitam a realidade e sirvam à sociedade. Um fato interessante sobre os assentos dos pilotos da NASCAR. Você sabia que esses assentos são feitos sob medida para cada piloto? Tudo começa quando o piloto se senta em um saco plástico, cheio de uma espuma especial que se molda ao seu corpo. Esse processo garante que o assento se encaixe perfeitamente, oferecendo conforto e suporte durante as corridas em alta velocidade. Depois que a espuma endurece, o assento é fabricado com fibra de carbono, o que lhe confere uma resistência e estabilidade excepcionais. Isso é extremamente importante para os pilotos da NASCAR, que enfrentam grandes forças G ao acelerar a mais de 320 km por hora. Um assento bem ajustado pode ajudar a melhorar seu desempenho e reduzir a fadiga. Então, da próxima vez que você assistir a uma corrida da NASCAR, lembre-se de que cada assento de piloto é uma criação única, feita especialmente para ele. Não é fascinante? Quando e como Portland recebeu seu nome? Aparentemente, o nome dessa famosa cidade foi escolhido simplesmente por um lançamento de moeda. Em meados de 1800, 2 colonos, Francis W. Pettygrove e Elias Pierce, tinham ideias diferentes sobre o nome da nova cidade. Pettygrove queria nomeá-la em homenagem à sua cidade natal, Portland, no Maine, enquanto Pierce preferia o nome Boston. Para resolver a disputa, eles decidiram lançar uma moeda. Pettygrove ganhou e o nome Portland se tornou oficial. Esse fato curioso da história mostra como o processo de nomeação de lugares pode ser acidental e às vezes peculiar. É surpreendente pensar que um simples lançamento de moeda poderia determinar o nome de uma cidade que se tornou famosa por sua cultura vibrante, belos parques e culinária única.
Então, da próxima vez que você ouvir alguém mencionar Portland, poderá contar essa história interessante. Acredite ou não, lagartixas com caudas em forma de folha são mestres da camuflagem. Essas incríveis répteis que vivem apenas em Madagascar têm um talento impressionante para se misturar ao ambiente. Seus corpos se assemelham à casca das árvores, com texturas únicas, como rugosidades e protuberâncias, além de padrões semelhantes a musgo, que as tornam quase invisíveis. Quando ficam paradas no tronco de uma árvore, a lagartixa com cauda em forma de folha se torna praticamente indistinguível, evitando habilidosamente predadores famintos. Suas caudas planas desempenham um papel importante, pois se parecem com folhas mortas, aumentando ainda mais sua camuflagem. Algumas espécies têm pele franjada, o que desfoca seus contornos e permite que desapareçam entre as folhas. Essa adaptação incrível não só as protege, mas também as ajuda a se aproximar sorrateiramente de presas desavisadas. Com suas habilidades impressionantes, as lagartixas com caudas em forma de folha mostram as maravilhas da natureza e a importância da camuflagem para a sobrevivência. Como essas criaturas conseguem permanecer tão discretas? Você vai se surpreender ao descobrir que os planetas inspiram a criação de chocolate. A Olympus, uma marca japonesa famosa, levou os doces a um nível cósmico com uma nova coleção dedicada aos planetas do nosso sistema solar. Cada chocolate é feito com cuidado para lembrar diferentes planetas, proporcionando prazer tanto para os olhos quanto para o paladar. Desde o vermelho ardente de Marte até o azul profundo de Netuno, as cores e texturas desses chocolates refletem os corpos celestes que representam. Embalada em uma elegante caixa preta, essa coleção não é apenas uma delícia, mas também um presente maravilhoso ou um centro de atenção. Imagine saborear um pedaço que te transporta para outro mundo. Essa mistura criativa de astronomia e confeitaria eleva o padrão dos presentes e convida os amantes do chocolate a explorar o universo de uma maneira totalmente nova. Quem diria que uma sobremesa poderia ser tão extraordinária? Você sabia que as baleias francas têm testículos enormes? Esses seres incríveis, conhecidos por seu tamanho majestoso e características únicas, possuem os maiores testículos entre todos os animais da Terra, pesando cerca de 1.000 quilos, ou aproximadamente 2.200 libras, cada um. Esse tamanho extraordinário não é apenas para exibição. Ele desempenha um papel importante no sucesso reprodutivo deles. Testículos grandes permitem que essas baleias produzam uma quantidade significativa de esperma, aumentando as chances de acasalamento bem-sucedido. Nos vastos oceanos, onde as baleias francas se movem e se comunicam de maneiras complexas, essa vantagem reprodutiva é vital para a manutenção de sua população. Infelizmente, as baleias francas estão entre os mamíferos marinhos mais ameaçados, devido a perigos como emaranhamentos em redes de pesca e colisões com embarcações. Compreender sua biologia e apoiar os esforços de conservação é essencial para preservar esses incríveis gigantes do mar. Talvez esse fato fascinante mude nossa percepção sobre esses gentis gigantes. Incrível, mas é verdade. É possível pular através da Terra. Imagine que você está pulando em um túnel que passa direto pelo nosso planeta. Acredite ou não, mas se você conseguisse fazer esse ousado salto em um túnel perfeitamente vácuo, chegaria do outro lado em cerca de 38 minutos. Como isso funciona, você pode perguntar. Quando você cai, a gravidade te puxa cada vez mais rápido, até que você chegue ao centro da Terra, onde por um momento você sentirá a ausência de peso. Depois, ao continuar subindo, você começa a desacelerar, até finalmente chegar à superfície do outro lado. Essa viagem é um experimento mental fascinante, baseado na física, que considera a gravidade variável da Terra e as camadas únicas de densidade que compõem o interior do nosso planeta. Embora seja apenas uma ideia divertida, ela acende a imaginação sobre os mistérios escondidos sob nossos pés. Não seria incrível explorar as profundezas da Terra dessa forma? Você não vai acreditar no que pode descobrir sobre cavernas e suas maravilhas. O turismo em cavernas ou espeleologia não é apenas uma caminhada por túneis escuros. É uma aventura que revela ecossistemas incríveis e formações geológicas impressionantes. Nesses mundos subterrâneos, você pode encontrar criaturas fascinantes, como peixes listrados e diferentes espécies de morcegos que se adaptaram à vida na escuridão total. Esses animais frequentemente dependem de habilidades únicas de sobrevivência, como a ecolocalização dos morcegos, para se orientarem em suas cavernas.
Mas não pense que a espeleologia é fácil. As cavernas podem ter estruturas complexas, com passagens estreitas e desfiladeiros íngremes, tornando essa atividade desafiadora, até mesmo para aventureiros experientes. Equipamento adequado, conhecimento e um bom senso de direção são essenciais ao explorar esses mundos ocultos. Então, você está pronto para descobrir quais segredos estão escondidos sob a superfície? Você sabia que o Titanic tinha sua própria biblioteca? Esse incrível navio, que afundou durante sua primeira viagem em 1912, tinha uma coleção magnífica de mais de 1000 livros, disponíveis apenas para os passageiros da primeira classe. Imagine entrar em um espaço luxuoso, onde você poderia encontrar tudo, desde clássicos da literatura até obras modernas da época. A biblioteca foi criada não só para leitura, mas também para socialização e descanso, oferecendo um ambiente elegante para os passageiros relaxarem e desfrutarem dos livros. Ela demonstrava o desejo do Titanic de proporcionar uma experiência luxuosa, levando em conta os gostos e interesses de seus ricos viajantes. Os hóspedes podiam pegar um livro para ler no convés ou discutir sobre ele com outros amantes da leitura. Essa característica única destaca que, mesmo em uma era de grandes avanços tecnológicos, o simples prazer da leitura continuava sendo uma atividade apreciada. Embora o Titanic seja frequentemente lembrado por seu destino trágico, sua biblioteca se destaca como um símbolo de luxo e cultura que definiram este navio icônico. Que outros detalhes curiosos sobre o Titanic estão esperando para serem descobertos? É verdade que a Grande Muralha é um conjunto de muros? A Grande Muralha da China é frequentemente vista como uma única estrutura longa e contínua, mas essa não é toda a história. Este incrível monumento é, na verdade, uma vasta cadeia de muros e fortificações construídas por diferentes dinastias ao longo dos séculos. Desde a dinastia Qin, no século III a.C., até a dinastia Ming, no século XVII, cada época acrescentou seus elementos e materiais únicos, criando um estilo mosaico que se estende por milhares de milhas. Originalmente construída para proteção contra invasões, a Grande Muralha também é um poderoso símbolo de força e unidade da China. Suas vistas impressionantes e rica história atraem milhões de visitantes a cada ano, tornando-a uma parte importante do patrimônio cultural. Portanto, da próxima vez que você imaginar a Grande Muralha, lembre-se de que ela conta a história de muitas mãos e corações que se uniram ao longo do tempo. Conheça Didi Senft, o diabo do Tour de France. Didi Senft se destaca no emocionante mundo do ciclismo, vestido com um traje vermelho vibrante e chifres diabólicos. Essa roupa única o torna um favorito entre ciclistas e espectadores. Desde o final dos anos 1990, Didi se tornou parte essencial do Tour de France, correndo ao lado dos competidores, cheio de energia e entusiasmo. Ele os apoia, trazendo um espírito brincalhão à atmosfera tensa da competição. Sua dedicação ao evento vai além do traje. Didi representa a paixão e o espírito do Tour. A visão desse palhaço divertido entre os ciclistas, subindo montanhas íngremes e correndo por praças urbanas, provoca sorrisos, lembrando a todos que o ciclismo é mais do que uma competição, é uma alegria. Sabendo que o diabo dançante torce por eles, os atletas ganham um impulso extra de energia. Com sua presença marcante, Didi Senft nos lembra que, às vezes, são os personagens inusitados que tornam os eventos inesquecíveis. Não é incrível como uma pessoa pode impactar um evento inteiro? Você não vai acreditar nisso sobre os exploradores do século XIII. No século 1200, os artistas europeus viviam em um mundo cheio de imaginação, mas não tinham câmeras de alta definição ou internet para se inspirar. Em vez disso, eles se inspiravam nas histórias emocionantes contadas pelos exploradores, que voltavam de suas expedições na África. Esses valentes aventureiros se aventuravam em territórios desconhecidos, encontrando animais magníficos como crocodilos, leões e elefantes. Seus contos de aventura despertavam a curiosidade dos artistas e do público, tornando essas narrativas o coração da criatividade. Com apenas esses relatos vívidos e seu próprio talento artístico, os pintores criavam representações impressionantes dessas criaturas exóticas. No entanto, as representações, muitas vezes, se afastavam da realidade, misturando elementos de verdade com a imaginação dos artistas. Essa mistura resultou em obras de arte que hipnotizavam os espectadores, oferecendo uma janela para um mundo que muitos europeus só podiam sonhar.
Essas pinturas não apenas celebravam a incrível diversidade da vida selvagem, mas também refletiam a fascinação atemporal da humanidade pelo mundo natural. A conexão entre arte e exploração revela o quão profundamente entrelaçada está nossa busca por conhecimento e apreciação da natureza. Prepare-se para se surpreender com a incrível jornada de Mario. Esse personagem querido apareceu pela primeira vez em nossos corações no jogo de arcade de 1981, Donkey Kong, onde era conhecido como Jumpman. Sua missão? Salvar Pauline, a garota em perigo, das garras do gigante macaco Donkey Kong. O nome Mario foi mudado em homenagem a Mario Segale, um locatário americano do depósito da Nintendo. Essa mudança aparentemente pequena deu início a uma carreira lendária. Com o tempo, Mario se transformou de um simples carpinteiro em um encanador heróico, participando de várias aventuras emocionantes. Ele já correu em karts, praticou esportes e até viajou por galáxias. Ele não é apenas um símbolo da indústria dos jogos, mas também um ícone cultural reconhecido em todo o mundo. Embora seja um personagem de videogame, Mario continua a inspirar alegria e criatividade entre fãs de todas as idades. Quais novas aventuras o aguardam no futuro? Prepare-se para se surpreender com as obras-primas da engenharia em papel. Engenheiros de papel transformam folhas comuns em esculturas tridimensionais, complexas com cortes e dobras habilidosas. Essas pessoas talentosas unem arte e matemática, criando tudo, desde livros incríveis com recortes até figuras móveis sofisticadas que parecem flutuar no ar. Cada design exige planejamento cuidadoso e execução precisa, transformando materiais simples em maravilhas mecânicas que capturam a imaginação. Seja um animal curioso saltando da página, ou uma estrutura complexa que equilibra delicadamente em um ponto, essas criações trazem alegria e surpresa a todos que as encontram. A beleza da engenharia em papel não está apenas em sua atratividade visual, mas também nos cálculos exatos e na física que sustentam essas construções. Pense na próxima vez que abrir um livro com recortes. Quanta criatividade e habilidade foram investidas na criação dessas páginas. Cada virada revela camadas de maestria que conectam os mundos da arte e da engenharia, fazendo-nos apreciar as aparentemente infinitas possibilidades do papel. Descubra o que realmente dá ao besouro escorpião sua defesa poderosa. Este inseto notável revela uma abordagem fascinante sobre estratégias de sobrevivência. Nativo de partes da América Central e do Sul, o besouro escorpião usa suas longas antenas flexíveis para liberar uma arma química potente quando ameaçado. Ao contrário da maioria dos insetos que mordem ou picam, essa pequena criatura emprega uma tática inteligente. Ela pode liberar um coquetel tóxico através de glândulas especializadas localizadas em suas antenas. Esse mecanismo engenhoso permite que ela afaste predadores potenciais, incapacitando ou prejudicando aqueles que possam tentar se alimentar dela. As toxinas não são aleatórias, elas têm um propósito específico, garantindo que apenas os atacantes mais ousados pensem duas vezes. A seleção natural favoreceu essas adaptações únicas, permitindo que o besouro escorpião prospere em um ecossistema competitivo, onde muitas espécies lutam pela sobrevivência. Portanto, da próxima vez que você encontrar um desses besouros, lembre-se de que sua aparência aparentemente sem graça esconde uma poderosa arma secreta, tornando-o um mestre da defesa no mundo dos insetos. Quantas outras criaturas usam métodos tão extraordinários para proteção? Você sabia que é possível surfar sem ondas? O Flightboard é uma prancha elétrica inovadora que leva a diversão do surf a um novo nível. Criado pelo recordista mundial David Truer, esse dispositivo incrível permite que você deslize sobre a água em velocidades impressionantes, sem precisar de ondas do oceano. Como funciona? O Flightboard é equipado com um motor elétrico e uma bateria recarregável, proporcionando uma experiência de surf estável e ecológica. Imagine-se acelerando em lagos ou águas calmas, controlando a velocidade apenas com um controle remoto. É perfeito para quem ama aventuras, mas não mora perto do oceano ou quer surfar em condições menos ideais. Não importa se você é um surfista experiente ou um iniciante, o Flightboard abre um novo mundo de esportes aquáticos. Que tal experimentar e ver por si mesmo? É verdade que os crocodilos anões são minúsculos. O crocodilo anão é o menor membro da família dos crocodilos, alcançando em média apenas 1,5 metros de comprimento e pesando entre 18 e 32 quilos.
Esses pequenos répteis vivem em áreas pantanosas e florestais da África Ocidental e Central, e têm um charme único. Eles preferem locais com boa cobertura, utilizando a vegetação densa ao longo de rios e pântanos. Os crocodilos anões se alimentam principalmente de peixes, crustáceos e insetos, mostrando habilidades de caça impressionantes para seu tamanho. Ao contrário de seus parentes maiores, esses crocodilos são mais ativos à noite, saindo para caçar sob a escuridão. Seu tamanho menor e comportamento discreto os tornam menos conhecidos do que seus grandes parentes, mas eles desempenham um papel importante em seu ecossistema. Controlando as populações de peixes e insetos, os crocodilos anões ajudam a manter o equilíbrio em seus habitats. Não é surpreendente que uma criatura tão pequena possa ter um papel tão importante na natureza. Você já se perguntou por que os romanos amavam os mosaicos? Essas incríveis obras de arte não eram apenas belos enfeites, eram uma forma de expressar criatividade e status. Os romanos dominaram a arte do mosaico, transformando pisos em vibrantes telas com padrões elaborados. Usando pequenos pedaços coloridos de pedra, vidro e cerâmica, eles criavam cenas que iam da natureza a personagens mitológicos. Imagine-se caminhando por uma majestosa vila ou por banhos públicos lotados, admirando esses deslumbrantes padrões sob seus pés. Os mosaicos não eram apenas bonitos, mas também iniciavam conversas entre os convidados. Quanto mais complexo era seu mosaico, maior era seu status social. Esse amor por azulejos decorativos refletia o apreço dos romanos pela arte e seu desejo de impressionar os outros. Além disso, os mosaicos eram duráveis, o que significava que podiam durar séculos, nos permitindo vislumbrar o estilo artístico e a vida cotidiana da antiga Roma. O governo de Uganda decidiu aumentar inesperadamente o custo das placas personalizadas em mais de 300%. Agora, os proprietários de veículos que antes pagavam $1.498 terão que desembolsar $5.992. As placas personalizadas são populares entre os motoristas, pois permitem expressar individualidade ou status com identificadores únicos. No entanto, esse aumento abrupto gerou descontentamento e preocupação financeira entre muitos. Alguns veem isso como uma forma de aumentar a receita do governo, enquanto outros temem que isso desencoraje a criatividade na escolha das placas. Somente o tempo dirá como essa mudança afetará a situação. Quantos ugandenses decidirão manter suas placas personalizadas e como isso impactará as estradas do país? O desenvolvimento regional é fundamental para entender como as espécies se adaptam e sobrevivem em seus ambientes. Um exemplo claro é o Bidoreptilcunov, um lagarto único que mostra o progresso evolutivo em seu habitat. Quando ocorrem mudanças climáticas, geográficas ou de competição com outras espécies em certas regiões, animais como o Bidoreptilcunov passam por adaptações que os ajudam a sobreviver e se reproduzir. Outro caso interessante é o Meramas, que ilustra como a pressão evolutiva pode resultar em características únicas adaptadas às condições locais. Estudar essas espécies não só aprofunda nossa compreensão da evolução, mas também destaca a importância de preservar os ecossistemas regionais. Ao proteger esses ambientes, garantimos que espécies como o Bidoreptilcunov e o Meramas possam continuar sua incrível jornada evolutiva, lembrando-nos do frágil equilíbrio entre a natureza e o desenvolvimento. Vamos descobrir por que nossa pele é tão incrível. A pele é o maior órgão do corpo humano e desempenha um papel fundamental na manutenção da nossa saúde e segurança. Ela cobre todo o corpo e atua como uma barreira contra bactérias nocivas e raios ultravioleta do sol. Mas não é só isso. A pele também regula nossa temperatura. Quando sentimos calor, ela nos ajuda a esfriar, liberando suor, o que nos faz sentir mais frescos. Além disso, a pele está cheia de receptores sensoriais, que nos permitem tocar, sentir e perceber o mundo ao nosso redor. Ela também ajuda na produção de vitamina D, quando exposta à luz solar, o que é essencial para a saúde dos ossos. Além disso, a pele possui seu próprio ecossistema de micro-organismos que ajudam a mantê-la saudável. Curiosamente, sua estrutura é composta por várias camadas, cada uma com suas funções, incluindo a epiderme, a derme e a hipoderme. Este órgão complexo faz muito mais do que apenas nos proteger. Ele é vital para nossa saúde e bem-estar geral. Então, da próxima vez que você pensar na sua saúde, não se esqueça de valorizar as incríveis capacidades da sua pele. Você sabia que Roma deixa todos maravilhados?
Esta cidade incrível, muitas vezes chamada de Cidade Eterna, é uma obra-prima viva, repleta de história, arte e cultura. Ao caminhar por suas ruas vibrantes, você descobrirá monumentos impressionantes como o majestoso Coliseu, onde antigos gladiadores lutavam pela glória, e a Basílica de São Pedro, um belo exemplo da arquitetura renascentista que atrai visitantes de todo o mundo. No entanto, Roma é mais do que um cenário repleto de monumentos. É uma metrópole agitada, cheia de vida. A cena culinária aqui é especialmente impressionante, com deliciosas pizzarias e famosas gelaterias que servem gelato cremoso e sonhador. Imagine saborear um rico expresso em um dos charmosos cafés, enquanto absorve a atmosfera animada ao seu redor. Cada esquina pulsa com histórias do passado e do presente, misturando ecos da história com a vida contemporânea. Seja saboreando pratos romanos autênticos ou admirando arte centenária, Roma oferece uma experiência que parece ao mesmo tempo atemporal e emocionante. Que novas aventuras você descobrirá nesta cidade incrível? Acredite ou não, este jogo de xadrez vale 600 mil. Imagine um jogo de xadrez elevado a um nível extraordinário, com o conjunto de xadrez Charles Hollander, reconhecido como um dos mais caros do mundo. Esta coleção luxuosa apresenta impressionantes 325 quilates de diamantes brancos e negros impecáveis, transformando cada partida em um espetáculo fascinante. Projetado com atenção meticulosa aos detalhes, apenas 7 desses conjuntos únicos existem, tornando-os tesouros raros procurados por colecionadores e amantes do xadrez. Cada peça não só reflete a profundidade estratégica do xadrez, mas também incorpora a arte dos habilidosos artesãos que as criaram com tanto cuidado. A opulência do conjunto transcende os típicos jogos de xadrez feitos de plástico ou madeira, simbolizando uma mistura de arte e nostalgia. Enquanto a maioria dos jogadores pode desfrutar de uma partida casual em casa, o conjunto de xadrez Hollander redefine a experiência, transformando-a em uma celebração de luxo e artesanato. Imagine exibir um conjunto tão magnífico na sua sala de estar. Não é apenas um jogo, é um iniciador de conversas e uma exibição impressionante de riqueza e criatividade. Como você se sentiria ao possuir uma peça da história como esta? Você consegue acreditar? Quando os pandas gigantes nascem, eles são surpreendentemente menores que maçãs e pesam apenas entre 85 e 140 gramas. Esses pequenos seres rosados vêm ao mundo sem pelos, não enxergam e dependem completamente de suas mães para calor e proteção. É difícil imaginar essas versões miniaturas quando pensamos em como os pandas adultos são adoráveis. Esse aspecto único da infância deles destaca as incríveis maneiras que a natureza criou esses animais para sobreviver. Embora as mães pandas sejam carinhosas e atenciosas, os filhotes precisam delas, não só para se alimentar, mas também para o calor necessário à sobrevivência. Na verdade, a mãe panda geralmente dá à luz 1 ou 2 filhotes, mas cuidar deles pode ser bastante desafiador. Ela precisa garantir as condições e os cuidados adequados que esses pequenos seres tanto precisam. A jornada desses adoráveis pandas, desde começos tão frágeis até se tornarem grandes e brincalhões gigantes que conhecemos e amamos, é um testemunho da resiliência da natureza. Adivinhe o que realmente dá charme a Giethoorn. Giethoorn, uma vila incrível na Holanda, oferece uma maneira única de explorar suas paisagens pitorescas. Aqui carros não são permitidos, e os visitantes podem navegar pelos canais mágicos em barcos ou caiaques, aproveitando a beleza tranquila das antigas casas, com telhados de palha e vegetação verde. Quer um pouco mais de aventura? Você também pode alugar uma bicicleta e pedalar por caminhos tranquilos que serpenteiam ao longo da água. Essa abordagem sem carros não só mantém a paz na vila, mas também ajuda você a se conectar com a natureza. Navegando pelas águas cristalinas ou pedalando por rotas cênicas, você se sentirá em um conto de fadas. Observando o reflexo das árvores na água ou notando a fauna local, o charme de Giethoorn certamente deixará você com memórias inesquecíveis. Que tal planejar sua visita para explorar este lugar encantador? Acredite ou não, o abacaxi pode amaciar sua carne. O bromelina, uma enzima poderosa encontrada nos abacaxis, especialmente no miolo, é conhecida por sua capacidade de quebrar proteínas. Por isso, muitos chefes preferem usar abacaxi fresco, como um amaciante natural de carne. Quando você marinha a carne em suco de abacaxi, a bromelina começa a agir, amaciando as fibras duras e tornando seu prato mais saboroso. Mas tem um detalhe: cozinhar o abacaxi pode alterar suas enzimas.
o que pode diminuir seu efeito amaciante. Portanto, se você quer que a carne permaneça suculenta e macia, é melhor usar abacaxi cru ou seu suco. Essa fruta deliciosa não só melhora suas habilidades culinárias, mas também adiciona uma doçura incrível que combina perfeitamente com pratos salgados. Na próxima vez que você for fazer um churrasco, que tal experimentar o abacaxi? Você pode transformar seu prato comum em algo especial. Por que não fazer uma experiência na cozinha e ver como a bromelina muda a textura das suas carnes favoritas? Difícil de acreditar, mas os sucos azuis realmente vêm das árvores. A árvore quaia, nas florestas amazônicas, tem um segredo surpreendente. Quando sua casca é danificada, ela libera um suco azul vibrante. Esse suco incomum não é apenas bonito, mas também desempenha um papel importante na vida dos povos indígenas, que o utilizam para fazer corantes e remédios tradicionais. A cor azul é causada pelo antocianina, um pigmento natural que também está presente em frutas como mirtilos e na couve roxa, conhecida por suas propriedades benéficas. A conexão entre a árvore quaia e esses produtos familiares mostra como a natureza frequentemente nos oferece recursos valiosos. À medida que ecossistemas como a Amazônia enfrentam ameaças, entender e valorizar as propriedades únicas de árvores como a quaia pode inspirar esforços de conservação. Não é incrível como algo tão belo pode surgir de um simples dano a uma árvore? Por que a Comic Sans gera tanta aversão? Esse tipo de letra, criado por Vincent Conner em 1994, foi inspirado na escrita manual comum em quadrinhos. Com suas curvas divertidas e estilo informal, a Comic Sans buscou trazer leveza ao texto digital. No entanto, esse fonte recebeu muitas críticas ao longo dos anos, pois muitos a consideram muito informal para ambientes profissionais. Críticos afirmam que seu uso inadequado em mensagens sérias distorce o significado e passa uma impressão de falta de profissionalismo. Curiosamente, apesar das críticas, a Comic Sans tem um público fiel que aprecia seu charme e legibilidade, especialmente entre crianças e pessoas com dificuldades de aprendizagem. A pergunta que fica é: será que uma fonte pode realmente gerar aversão, ou é apenas a forma como é utilizada que lhe dá uma má reputação? E se eu disser que as pequenas empresas realmente pagam impostos? Muitas pessoas acreditam que os pequenos negócios conseguem evitar impostos devido a deduções e brechas, mas isso é um grande equívoco. Na verdade, as pequenas empresas enfrentam várias obrigações fiscais, incluindo imposto de renda federal, impostos estaduais, impostos sobre a folha de pagamento e impostos para autônomos. Embora seja verdade que as empresas podem deduzir certas despesas, como a compra de equipamentos ou viagens, essas deduções não significam que estão completamente isentas de impostos. De acordo com dados do Serviço de Receita do ZSATEWARA, as taxas de impostos pagas pelas pequenas empresas muitas vezes são semelhantes às pagas por contribuintes individuais. Portanto, a ideia de que as pequenas empresas operam sem pagar impostos é, em grande parte, falsa. Compreender isso pode ajudar a esclarecer confusões e iluminar a realidade financeira que muitos pequenos empreendedores enfrentam a cada ano. Acredite ou não, o morango faz parte da nossa cultura. Essas deliciosas frutas vermelhas não são apenas um doce, elas ocupam um lugar especial no coração de muitas pessoas em toda a América do Norte. Desde os campos verdes da Califórnia até as charmosas fazendas do Nordeste, o morango cresce maravilhosamente em regiões com clima e solo adequados. Todo verão, famílias se reúnem para colher morangos, criando memórias inesquecíveis. Você pode encontrar o morango em diversos pratos, desde sobremesas tradicionais, como o bolo de morango, até saladas refrescantes de verão. Além de seu sabor incrível, essas frutas simbolizam a alegria da estação e a importância da agricultura local. Festivais dedicados ao morango unem comunidades para aproveitar tudo o que essa fruta tem a oferecer. Então, da próxima vez que você morder um morango suculento, lembre-se de suas profundas conexões com nossa cultura e da alegria que traz a muitas pessoas a cada ano. Você consegue imaginar o queijo Roquefort? Esse delicioso queijo azul, famoso por sua textura cremosa e sabor forte, é um verdadeiro tesouro da gastronomia francesa. O queijo Roquefort tem uma denominação de origem protegida, o que significa que ele só pode ser produzido no sul da França, na região próxima a Roquefort-sur-Soulzon.
Esse status especial garante que o queijo é feito com métodos tradicionais, passados de geração em geração, incluindo o uso de leite de ovelha local e fungos específicos que lhe conferem as características veias azuis. Para manter sua qualidade, regras rigorosas regulam tudo, desde o processo de maturação até o tipo de ovelhas criadas na região. Esse compromisso com as tradições não só preserva o sabor único do Roquefort, mas também apoia os agricultores e artesãos locais. Então, da próxima vez que você saborear essa iguaria picante, lembre-se de que ela carrega uma rica história e uma narrativa que moldou seu caráter único. Você sabe o que realmente causa erupções vulcânicas? Os vulcões são incríveis fogos de artifício da natureza e suas erupções acontecem devido ao acúmulo de pressão da magma, gases e vapor que estão escondidos sob a superfície da Terra. Imagine uma garrafa de refrigerante que foi agitada e depois aberta rapidamente. A explosão de gás é semelhante ao que acontece em um vulcão. Quando a magma se acumula em câmaras subterrâneas, ela começa a pressionar as rochas ao redor, criando uma força intensa que quer escapar. Quando essa pressão se torna muito grande, o vulcão entra em erupção, lançando lava, cinzas e gases no ar. A rocha derretida pode escorregar pelas encostas do vulcão, criando novas terras, enquanto nuvens de cinzas podem subir alto na atmosfera, afetando o transporte aéreo e as condições climáticas. É impressionante como esses eventos geológicos moldam nosso planeta. Cada erupção tem sua própria singularidade, influenciada pelo tipo de magma e pela estrutura do vulcão. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um vulcão começando a borbulhar, lembre-se da força poderosa que está escondida bem abaixo da superfície. O avião realmente fez uma parada inesperada. No dia 13 de novembro de 2024, o voo da TAP de Portugal surpreendeu a todos, ao pousar inesperadamente no aeroporto de Ponta Delgada. Os passageiros provavelmente ficaram em choque, já que voos diretos são a norma para as companhias aéreas. No entanto, condições climáticas e tráfego aéreo podem causar mudanças repentinas nos horários dos voos, e foi exatamente isso que aconteceu. Ponta Delgada, famosa por suas paisagens deslumbrantes e cultura vibrante, recebeu calorosamente o voo da TAP. Os serviços de terra reagiram rapidamente, ajudando os viajantes que se encontraram nesse lugar pitoresco, mas inesperado. Embora muitos estivessem inicialmente confusos com a parada não planejada, tiveram a chance de aproveitar as belas redondezas antes de continuar a viagem. Que aventuras os aguardam neste encantador canto de Portugal? Incrível, mas as rosas podem viver por séculos. A rosa mais antiga conhecida, localizada na Catedral de Hildesheim, na Alemanha, é um exemplo impressionante, prosperando por mais de 1000 anos. Esta planta antiga não só encanta os visitantes com sua beleza, mas também é um poderoso símbolo de resistência e renovação. Imagine todas as estações que ela sobreviveu, desde invernos rigorosos até primaveras ensolaradas. Sua capacidade de sobreviver a guerras e mudanças climáticas conta uma história notável de resistência. Cada flor carrega séculos de história, despertando admiração em quem a vê. O segredo de sua longevidade está nos cuidados e nas condições ideais que recebe. Esta rosa lendária não é apenas uma planta, é uma parte viva da história que continua a inspirar gerações. Apenas imagine quantas histórias ela poderia contar se pudesse falar. Não é incrível como a natureza pode nos surpreender? Você sabia que Thomas Edison inventou a lâmpada? Essa invenção revolucionária de 1879 mudou o mundo para sempre. Antes das lâmpadas, as pessoas usavam velas, lampiões a gás e outras fontes de luz ineficazes, que podiam ser perigosas e mal iluminavam. A lâmpada de Edison usava um fio de carbono que brilhava quando a eletricidade passava, criando uma luz forte e duradoura. Essa nova iluminação permitiu que fábricas funcionassem à noite, escolas operassem após escurecer e famílias desfrutassem das noites em casa. A invenção de Edison impulsionou inovações, levando ao desenvolvimento da infraestrutura elétrica, da qual ainda dependemos. Antes, muitas pessoas tinham dificuldade em ver no escuro, mas, com a lâmpada, casas e ruas se tornaram mais iluminadas e seguras. Não é incrível como uma ideia pode iluminar o mundo inteiro? Você já se perguntou por que o MOSFET está em toda parte? Desde sua invenção em 1959, o MOSFET, transistor de efeito de campo de óxido metálico, revolucionou a eletrônica.
Esse pequeno transistor se tornou a base da tecnologia moderna, presente em smartphones, laptops e até na sua geladeira. Mais de 13 sextilhões de unidades foram produzidas, superando a quantidade de todos os outros objetos fabricados na história. Sua enorme popularidade se deve à eficiência e à capacidade de alternar rapidamente correntes elétricas. Com o aumento da compactação e potência dos dispositivos, o MOSFET possibilitou a criação de eletrônicos menores, mais rápidos e eficientes em termos de energia. Imagine como seus gadgets favoritos funcionam sem falhas, consumindo menos energia. Essa é a mágica da tecnologia MOSFET. Então, da próxima vez que você usar seu dispositivo, lembre-se, o MOSFET não só garante seu funcionamento, mas também transformou nosso mundo digital. Você sabia que os peixes têm marcadores secretos de idade? Diferente das árvores que crescem adicionando a mesma quantidade a cada ano, os peixes formam anéis de crescimento interessantes em seus ossos e escamas. Esses anéis são parecidos com os das árvores, mas contam uma história diferente. Com o passar do tempo, os peixes passam por várias mudanças, resultando na formação desses anéis. Cada anel pode indicar um ano de vida e, muitas vezes, reflete diferentes taxas de crescimento, dependendo de fatores como a temperatura da água e a disponibilidade de alimento. Cientistas analisam cuidadosamente esses anéis para determinar a idade dos peixes, o que ajuda a entender sua longevidade e saúde. Esse método auxilia os pesquisadores a monitorar as populações de peixes e a gerenciar a pesca de forma sustentável, preservando o delicado equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Não é incrível como algo tão pequeno pode conter tantas informações? Um fato interessante sobre as táticas das batalhas medievais. Na Idade Média, os exércitos não contavam apenas com a infantaria e os arqueiros. Eles também usavam as primeiras máquinas de guerra blindadas, conhecidas como carroças de combate. Essas impressionantes carroças de madeira funcionavam como fortalezas móveis, protegendo as tropas e os suprimentos do fogo inimigo. Imagine uma carroça robusta, cheia de soldados, avançando para a batalha, oferecendo proteção contra flechas e outros ataques. O design dessas carroças de combate era genial, garantindo mobilidade e segurança ao mesmo tempo. Elas eram frequentemente reforçadas com tábuas de madeira e fixações de metal, transformando-se em obstáculos sérios no campo de batalha. Essa combinação inteligente de transporte e proteção mostrava o espírito inovador da guerra medieval. O uso de carroças de combate demonstra como os exércitos se adaptaram ao seu ambiente, ampliando os limites da tecnologia militar em uma época marcada por conflitos e estratégias. Não é incrível como a história molda as guerras? Você sabia que o romance entre Aitana e Miguel Bernardo acabou? Apesar da química que demonstraram no filme popular La Última, a relação deles tomou outro rumo logo após as filmagens. Parece que a pressão do trabalho em conjunto causou tensão entre os atores. Aitana, que estava apenas começando sua carreira de atriz, enfrentou dificuldades com as exigências do papel, algo que Miguel percebeu. Muitos fãs esperavam que o amor deles fosse tão mágico quanto nas telas. No entanto, a realidade foi diferente. A suposta falta de compromisso de Aitana contribuiu para a separação. Essa situação destaca como a pressão da fama e do crescimento pessoal pode afetar relacionamentos, especialmente para jovens estrelas que estão construindo suas carreiras. Embora os momentos que compartilharam nas telas tenham encantado o público, nos bastidores havia outra história, mostrando as dificuldades de equilibrar sentimentos pessoais e obrigações profissionais. É um lembrete de que nem todos os contos de fadas têm finais felizes. Prepare-se para se surpreender com as abelhas. Esses insetos incríveis são realmente especiais, pois produzem mel, um produto que as pessoas apreciam há milhares de anos. Evidências mostram que a coleta de mel remonta à antiguidade, com registros de apicultura que datam do Egito e da Mesopotâmia. Ao contrário da maioria dos outros insetos que produzem substâncias principalmente para si mesmos, as abelhas melíferas armazenam mel extra em suas colmeias, tornando-o acessível para nós. Essa deliciosa iguaria dourada não é apenas saborosa, mas também possui propriedades antibacterianas incríveis. Isso significa que o mel pode ajudar a cicatrizar feridas e combater infecções, tornando-se tanto um saboroso petisco quanto um remédio benéfico. Então, da próxima vez que você colocar mel em sua torrada ou chá, pense nas maravilhosas abelhas que estão por trás dessa doce delícia. Não é incrível como a natureza nos presenteia com dádivas tão maravilhosas?
O que realmente impulsiona o sucesso de Markiplier? Antes de se tornar uma sensação no YouTube, Markiplier mergulhou no mundo da engenharia na Universidade de Cincinnati. Sua paixão por jogos e interação com as pessoas o afastou dos livros e das aulas, levando-o a uma decisão ousada: abandonar os estudos e se dedicar totalmente ao seu canal. Começando com vídeos simples, ele criou Let's Plays, que conquistaram o público com seu entusiasmo genuíno e humor. Ao interagir com os fãs e compartilhar suas experiências de jogo, o estilo único e a personalidade carismática de Markiplier tornaram seu canal um dos mais populares no YouTube. Essa decisão não apenas mudou sua vida, mas também inspirou muitos outros a seguirem suas paixões. Sua história prova que, às vezes, correr riscos pode levar a oportunidades incríveis. O que você faria se estivesse diante de uma escolha assim? Acredite ou não, Yves Saint Laurent mudou a moda para sempre. Em 1966, esse designer inovador apresentou um incrível smoking especialmente para mulheres em sua coleção de roupas prontas. Antes desse passo ousado, as roupas femininas seguiam normas de gênero rígidas, limitando as mulheres a vestidos e saias. No entanto, o smoking de Laurent desafiou essas tradições, permitindo que as mulheres expressassem sua força e sofisticação de uma nova maneira. Essa peça revolucionária não era apenas estilosa, tornou-se um poderoso símbolo da força feminina, mostrando que as mulheres podiam usar roupas tradicionalmente masculinas e ainda assim parecer elegantes. O smoking inspirou muitos designers e revoluções na moda, tornando-se um item essencial no guarda-roupa feminino em todo o mundo. Desde então, as mulheres usam smokings em eventos formais, festas e até no dia a dia, provando que podem ser tão estilosas quanto em saias ou vestidos. A influência de Yves Saint Laurent ajudou a transformar a moda feminina, promovendo a transição para roupas mais universais e neutras em relação ao gênero. Não é incrível como a visão de um único designer pode criar mudanças tão duradouras? Vamos revelar a verdade sobre a criação do estetoscópio. Em 1816, o médico francês René Laennec enfrentou um problema incomum. Era desconfortável colocar o ouvido no peito dos pacientes para ouvir seus batimentos cardíacos e respiração. Para resolver isso, Laennec inventou um dispositivo simples, mas genial. Ele enrolou um pedaço de papel em forma de tubo, permitindo amplificar os sons do coração sem contato físico. Esse dispositivo simples, mas eficaz, rapidamente se transformou no que conhecemos hoje como estetoscópio. Graças à sua capacidade de melhorar a clareza do som, o estetoscópio mudou a forma como os médicos diagnosticam e monitoram os pacientes. Com o tempo, seu design foi aprimorado. Novos materiais como borracha e plástico foram introduzidos, além de funções que permitem ouvir diferentes sons e usar opções eletrônicas. Hoje, o estetoscópio é uma ferramenta indispensável na medicina, simbolizando a conexão entre médicos e seus pacientes. A invenção de Laennec não apenas resolveu seu problema pessoal, mas também revolucionou o exame médico, melhorando o cuidado com os pacientes em todo o mundo. Você pode acreditar que Kylie Jenner se tornou bilionária aos 21 anos? Em 2019, a Forbes reconheceu Kylie Jenner como a bilionária mais jovem do mundo, um feito incrível, principalmente graças à sua bem-sucedida empresa de cosméticos, a Kylie Cosmetics. O negócio foi lançado em 2015 e rapidamente ganhou popularidade devido ao seu uso habilidoso das redes sociais e à sua compreensão das tendências na indústria da beleza. Jenner aproveitou sua enorme base de fãs, compartilhando dicas de maquiagem e novidades de produtos em plataformas como o Instagram, onde tem milhões de seguidores. Seus kits de lábios se tornaram um verdadeiro sucesso, esgotando quase instantaneamente. Esse sucesso rápido mostra como o espírito empreendedor, aliado às redes sociais, pode levar a vitórias inesperadas. Aos 21 anos, Kylie não só demonstrou habilidades empresariais excepcionais, mas também inspirou muitos jovens ao redor do mundo a seguirem seus sonhos na indústria da beleza e além. Novas figuras como ela estão surgindo em diversas áreas. Podemos esperar o aparecimento de ainda mais jovens bilionários no futuro. Difícil de acreditar, mas o amor venceu os preconceitos durante a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stella Pack enfrentou uma escolha difícil: ficar com seu marido ou ceder à pressão social. Seu marido, um americano de origem japonesa, foi internado em um campo devido ao medo e desconfiança que surgiram após o ataque do Japão a Pearl Harbor. Enquanto muitos se afastavam de amigos e parentes japoneses, Stella escolheu o amor.
juntando-se a ele no campo e compartilhando sua terrível experiência. Ela se tornou uma das poucas não-japonesas a viver nesses campos, mostrando sua lealdade e coragem inabaláveis. A história de Stelle destaca a resiliência do espírito humano diante da injustiça e nos lembra que o amor pode vencer o medo. Ao lado do marido, ela não apenas enfrentou dificuldades, mas desafiou as normas sociais, fazendo uma poderosa declaração contra o preconceito. Quantas pessoas teriam coragem de fazer o mesmo? Muitos não sabem disso sobre as janelas do feiticeiro. Essas características incríveis podem ser vistas nas casas antigas de Vermont. Segundo a lenda local, as janelas do feiticeiro foram feitas para afastar criaturas míticas conhecidas como feiticeiros, que são considerados espíritos travessos. O formato único e o estilo dessas janelas criam uma barreira que impede que essas criaturas passem por elas. As janelas frequentemente têm topos triangulares e se encaixam perfeitamente na arquitetura, adicionando um charme que combina bem com a história das casas. Ao passear por Vermont, você pode notar quantas dessas janelas resistiram ao tempo, permanecendo como testemunhas das histórias e crenças de quem viveu aqui há muito tempo. Além de sua lenda mágica, essas janelas também têm uma função prática, ajudando a manter o calor nas casas durante os frios invernos. Portanto, da próxima vez que você admirar as casas históricas de Vermont, reserve um momento para apreciar a curiosa história das janelas do feiticeiro e o encanto que elas trazem à paisagem. Um fato interessante sobre canetas espaciais. Muitos pensam que a NASA gastou muito dinheiro em uma caneta espacial, cara, enquanto os russos usavam lápis simples. Na verdade, é tudo diferente. A caneta espacial foi inventada pelo empresário americano Paul Fisher, e a NASA a comprou por apenas $2,39 cada, e não por milhões. O design único da caneta permitia que ela escrevesse em condições de gravidade zero, debaixo d'água, e em temperaturas de 30 a 250 graus Fahrenheit. A recarga sob pressão de Fisher garantia a confiabilidade da caneta para os astronautas, em situações onde canetas e lápis comuns falhavam. Essa solução inteligente não só economizou dinheiro, mas também melhorou a funcionalidade para as missões espaciais. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a caneta espacial, lembre-se de que não é apenas um gadget da moda, é um exemplo de pensamento inovador e praticidade no espaço. Muitos não sabem, mas o futebol causou uma guerra. Em 1969, um jogo aparentemente comum das eliminatórias da Copa do Mundo, entre El Salvador e Honduras, gerou tensões que se transformaram em um conflito total, conhecido como a Guerra do Futebol. A partida realizada em Tegucigalpa rapidamente se tornou o centro de antigos problemas políticos e sociais entre os dois países. Torcedores se enfrentaram em violentas brigas, e as relações, já tensas devido à imigração e reformas agrárias, pioraram. Após o início de distúrbios violentos, a situação saiu do controle e El Salvador iniciou uma invasão militar em Honduras. Em poucos dias, milhares de pessoas morreram, e a guerra durou cerca de 100 horas. Isso se tornou um sombrio lembrete de como o esporte pode se entrelaçar com a identidade nacional e conflitos, deixando profundas cicatrizes em ambas as nações, mesmo décadas depois. Como um jogo pode se transformar em uma tragédia tão grande? Descubra o paraíso escondido de corais da Colômbia. O arquipélago de San Andrés e Providência possui um dos maiores recifes de corais do mundo, ocupando uma impressionante terceira posição em tamanho. Este incrível ecossistema marinho é um vibrante centro de vida, onde vivem mais de 50 espécies de corais e esponjas. Mergulhadores buscam essas águas cristalinas para apreciar a beleza e a diversidade da vida marinha. Imagine-se nadando entre jardins de corais coloridos, observando cardumes de peixes tropicais e, quem sabe, até vendo uma delicada tartaruga marinha passando. A diversidade de corais cria um habitat essencial para muitas criaturas marinhas, tornando este lugar não apenas uma atração turística, mas também crucial para a saúde dos oceanos. Os esforços de conservação aqui são extremamente importantes devido a ameaças como as mudanças climáticas e a poluição, visando proteger este tesouro de biodiversidade. Ao mergulhar neste mundo subaquático, você verá por si mesmo porque este lugar é tão valorizado por entusiastas e cientistas. Pronto para descobrir este tesouro marinho? Os smartphones popularizados pelo iPhone em 2007 transformaram completamente nossa comunicação e acesso à informação. Imagine um dispositivo que permite fazer chamadas, enviar mensagens e navegar na internet em um só lugar.
Essa inovação uniu telefonia, computação e conexão online, facilitando-se a comunicação com amigos e familiares como nunca antes, além de permitir que encontremos informações rapidamente. Com aplicativos para tudo, de redes sociais a compras online, os smartphones não apenas guiam nosso dia a dia, mas também mudam nossas interações sociais. Agora podemos compartilhar momentos em tempo real, aproveitar entretenimento em streaming enquanto estamos em movimento e até realizar reuniões de trabalho sem sair de casa. No entanto, apesar de todas as vantagens, os smartphones levantam questões sobre privacidade e interações pessoais. Será que nos tornamos dependentes demais desses dispositivos incríveis? Difícil de acreditar, mas ele pousou aqui. Lucas Chepiela, um piloto experiente da Red Bull, ficou famoso mundialmente ao realizar um pouso incrível na heliponto do Burj Al Arab, em Dubai, que tem 212 metros de altura. Imagine um pequeno avião pousando em uma plataforma redonda com apenas 27 metros de diâmetro. Essa conquista impressionante não aconteceu por acaso. Exigiu planejamento cuidadoso, muitas horas de treinamento e um timing perfeito. O heliponto, conhecido como um dos mais altos do mundo, serviu como um cenário magnífico para essa ousadia. Com o coração acelerado de emoção e uma multidão de espectadores abaixo, Chepiela manobrou seu avião com maestria na pequena plataforma, mostrando não apenas suas habilidades de pilotagem, mas também as tecnologias avançadas que tornaram isso possível. É um exemplo brilhante da habilidade e inovação humanas, deixando muitos se perguntando: que outras conquistas incríveis os pilotos podem realizar? A visão periférica é realmente mais fraca no mar? Sim, é verdade. Quando você está no oceano aberto, sua visão periférica pode ficar comprometida, e as cores e formas se tornam borradas e imprecisas. Isso acontece porque a vastidão do mar cria um ambiente visual diferente do que temos em terra. Sem as cores e formas familiares de árvores ou edifícios, seus olhos têm dificuldade em interpretar com precisão o que está ao redor. Você pode ver uma sombra na água e se perguntar: é um peixe ou um pedaço de madeira flutuante? Essa incerteza pode ser especialmente desafiadora para marinheiros e pescadores, que dependem da visão para navegar. A mistura de cores e a falta de referências claras podem levar a erros, o que pode desorientá-lo ou até criar situações perigosas. Portanto, da próxima vez que você estiver na costa, reserve um momento para apreciar a importância da sua visão, especialmente em águas abertas. Você ficará surpreso ao saber que a saliva é sangue filtrado. A saliva, essa substância aquosa na sua boca, não aparece do nada. Na verdade, ela é produzida por glândulas especializadas que extraem certos componentes do seu sangue e os transformam em algo importante para a sua saúde. Essas glândulas, como as parótidas e submandibulares, absorvem substâncias específicas, criando uma saliva rica em enzimas e eletrólitos. Esse líquido incrível desempenha um papel fundamental na digestão, ajudando a quebrar os alimentos desde o momento em que você dá a primeira mordida. Mas não se trata apenas de comida. A saliva também mantém a saúde da boca, lavando bactérias e restos de alimentos, mantendo sua boca limpa e seus dentes fortes. Além disso, a umidade ajuda você a falar e engolir com conforto. Portanto, da próxima vez que você pensar em saliva, lembre-se de que não é apenas saliva, é um líquido vital do qual seu corpo depende. Quais outros segredos seu corpo esconde? Fato surpreendente sobre os restos de Hitler. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou com muitas perguntas, especialmente sobre Adolf Hitler e Eva Braun. Em 1970, o chefe da KGB, Yuri Andropov, ordenou a destruição de seus restos para evitar a formação de um culto à personalidade. Essa decisão significou que apenas alguns fragmentos foram preservados, que foram escondidos até serem redescobertos em 1993. Interessados em sua origem, cientistas realizaram testes de DNA em 2009 e descobriram que esses fragmentos definitivamente não pertencem a Hitler ou Braun. Essa descoberta chocante surpreendeu o mundo, deixando historiadores e o público se perguntando como os restos foram tratados e o que realmente aconteceu com os corpos. Quais segredos esses fragmentos guardam sobre o casal mais infame da história? E se eu te disser que os peixes dourados podem viver por décadas? O peixe dourado mais velho conhecido, chamado Tish, estabeleceu um impressionante recorde ao viver até os 43 anos. Tish pertencia à família Hand no Reino Unido, que cuidou de seu amigo nadador até sua morte em 1999. Essa longevidade incomum garantiu a Tish um lugar no livro dos recordes Guinness como o peixe dourado mais velho.
A maioria dos peixes dourados de estimação vive apenas cerca de 10 a 15 anos. Então, a incrível longevidade de Tish realmente merece admiração. O cuidado adequado e as condições certas podem influenciar significativamente a vida de um peixe dourado, incluindo fatores como o tamanho do aquário, a qualidade da água e a alimentação. A história de Tish nos lembra que, com as condições e cuidados certos, até mesmo pequenos animais de estimação podem nos surpreender com sua longevidade. Quem diria que um simples peixe dourado poderia entrar para a história dessa maneira? Muitos não sabem, mas Kafka ria de suas histórias sombrias. Franz Kafka, autor icônico de contos como A Metamorfose, tinha uma relação surpreendente com sua obra. Apesar dos temas sombrios, ele frequentemente lia suas histórias em voz alta, rindo. Esse hábito curioso revela um contraste interessante entre seu comportamento humorístico e as questões sérias que abordava. Imagine uma pessoa que escrevia sobre medo existencial e solidão, rindo ao compartilhar suas histórias. Esse comportamento não só mostra a personalidade artística única de Kafka, mas também aprofunda nossa compreensão de suas intenções literárias. Ele parecia lidar com temas pesados de forma irônica, talvez convidando os leitores a encontrar luz mesmo na escuridão. Quem sabe essa abordagem brincalhona seja a chave para uma percepção mais profunda de sua obra. Você não vai acreditar na infância de Barack Obama. Desde pequeno, Barack era fascinado por quadrinhos, especialmente as aventuras do Homem-Aranha e de Conan, o Bárbaro. Essas páginas coloridas não eram apenas entretenimento, elas alimentavam sua imaginação e moldavam sua visão de mundo. A luta do Homem-Aranha por justiça contra vilões ressoava em Obama, frequentemente inspirando seu próprio senso de moralidade e responsabilidade. Por outro lado, as histórias épicas de coragem e força de Conan provavelmente impulsionaram suas ambições e desejos. É surpreendente pensar em como esses personagens fictícios puderam influenciar o futuro presidente. O vibrante mundo dos quadrinhos teve um papel importante na vida de muitos jovens leitores, assim como na vida de Obama. Seu amor por quadrinhos mostra como a cultura pop pode moldar valores e ideias, inspirando crianças a sonhar grande e lutar por justiça. Quais quadrinhos inspiraram o seu próprio caminho? Você sabia que não há habitantes permanentes na Antártica? Este continente gelado é único, pois não possui população nativa. Em vez disso, as únicas pessoas que habitam essa terra congelada são pesquisadores temporários. Cientistas de todo o mundo vão à Antártica para estudar seu clima, gelo e vida selvagem, criando estações de pesquisa por dias, meses ou até anos, mas sempre voltando para casa quando seu trabalho termina. Essas estações de pesquisa são financiadas por diversos países, cada um contribuindo para nossa compreensão desse ambiente remoto. Devido às condições climáticas extremas e à vida difícil, a Antártica se torna um centro desafiador, mas fascinante, para pesquisas científicas. Graças aos dedicados pesquisadores, obtemos informações importantes sobre mudanças climáticas e outros problemas globais. Então, da próxima vez que você pensar em quem vive no continente gelado, lembre-se, são os cientistas que vêm e vão, explorando esse mundo único. E se eu disser que o McDonald's não inventou o hambúrguer? Na verdade, os hambúrgueres têm suas raízes na Alemanha. No século XIX, imigrantes alemães trouxeram para o CSO o steak à la hamburguese, uma carne moída temperada. Essa ideia deliciosa evoluiu ao atravessar o Atlântico e no final dos anos 1800, inovadores em lugares como Texas e Connecticut começaram a servir carne moída em um pão, criando o hambúrguer moderno que amamos hoje. Embora o McDonald's tenha aumentado significativamente a popularidade dos hambúrgueres com seu modelo de fast food, eles não foram os pioneiros desse prato amado. Em vez disso, eles se inspiraram na rica história dos hambúrgueres e o tornaram acessível a milhões. Então, da próxima vez que você saborear um hambúrguer clássico, lembre-se de que essa combinação deliciosa é fruto de culturas e histórias, e não apenas uma invenção do McDonald's. Charles Curtis entrou para a história como o mais alto indígena americano no governo do ZEUA, servindo como vice-presidente sob Herbert Hoover de 1929 a 1933. Nascido em 1860 e membro da nação Kao, Curtis trouxe uma perspectiva única à política em um tempo em que as vozes dos povos indígenas eram frequentemente ignoradas. Sua jornada incrível começou no Kansas, onde ele combinou seu legado indígena com experiência em direito e política. Antes de se tornar vice-presidente,
Curtis ocupou vários cargos locais e nacionais, mostrando seu compromisso com o serviço público. Ele também teve um papel importante no Comitê de Assuntos Indígenas no Congresso, defendendo os direitos e interesses dos indígenas americanos. A vice-presidência de Curtis foi significativa não apenas por seu legado, mas também por abrir caminho para uma maior representação no governo. Sua história nos lembra da diversidade de vozes que moldaram a história americana. Você consegue imaginar os desafios que ele enfrentou ao tentar conciliar suas raízes com as expectativas do governo? Descubra por que o cócegas se sente diferente quando é feito por você ou por outra pessoa. Nossos cérebros têm uma habilidade incrível de prever como nosso corpo vai se mover, especialmente quando se trata de cócegas. Quando alguém nos faz cócegas, a sensação é inesperada e pode provocar risadas e alegria. No entanto, quando tentamos nos fazer cócegas, nosso cerebelo, que controla a coordenação e o movimento, consegue antecipar nossos próprios movimentos. Essa antecipação reduz a reação de cócegas, tornando a autocócega muito menos eficaz. É como se nosso cérebro dissesse: "Eu sei que isso vai acontecer", o que elimina o elemento de surpresa e diversão. Essa diferença explica por que frequentemente rimos e nos contorcemos quando alguém nos faz cócegas, mas temos dificuldade em repetir essa reação ao tentarmos nos fazer cócegas. Não é incrível como nosso cérebro nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor? E se eu te contar sobre o trabalho de Leland Bass? Leland Bass é uma maquiadora incrível, famosa por sua habilidade de transformar visuais com suas técnicas criativas. Cada maquiagem é uma obra de arte que mostra não só a beleza, mas também a força da imaginação. Leland usa cores, texturas e técnicas que podem transformar uma pessoa comum em algo extraordinário em poucos minutos. Sua arte vai além da maquiagem. É sobre como ela ajuda as pessoas a se sentirem confiantes em sua própria pele. Seja em looks fantásticos ou em uma maquiagem natural impecável, suas criações contam histórias e despertam emoções. Através das redes sociais, Leland compartilha suas aulas e dicas, inspirando milhares de pessoas a explorarem seu potencial criativo. Ela nos lembra que a maquiagem não é apenas uma ferramenta de beleza, mas um poderoso meio de autoexpressão e criatividade. Você já pensou como uma gota de cor pode mudar completamente seu humor ou estilo? O trabalho de Leland ilustra isso perfeitamente, encantando espectadores ao redor do mundo e incentivando todos a abraçarem sua beleza única. Difícil de acreditar, mas Gutenberg mudou o mundo. Na década de 1440, Johann Gutenberg apresentou sua impressora revolucionária, mudando para sempre a forma como a informação se espalhava pela Europa. Antes dessa invenção, os livros eram copiados à mão, o que os tornava raros e caros. Com a inovação de Gutenberg, tornou-se possível imprimir rapidamente centenas de cópias a um custo baixo. Esse avanço democratizou o conhecimento, permitindo que mais pessoas do que nunca tivessem acesso à literatura, ciência e ideias que antes eram exclusivas de poucos. Imagine um mundo onde ler era um privilégio e não um direito. Isso impulsionou o Renascimento, promovendo a alfabetização e a educação, à medida que os livros começaram a aparecer em casas, escolas e bibliotecas por toda parte. A impressora não apenas criou um mercado de ideias, ela abriu caminho para movimentos como a Reforma. Não é incrível como uma única invenção pode impactar tantos aspectos de nossas vidas? Descubra a única ilha da Eslovênia. O Lago Bled, famoso por suas paisagens deslumbrantes, abriga a única ilha natural do país. Localizada no centro deste lago pitoresco, a ilha é um verdadeiro tesouro de história e beleza. Aqui você encontrará uma encantadora igreja do século XVII, com um lindo campanário, de onde se tem uma vista incrível. Os visitantes costumam chegar à ilha em tradicionais barcos de madeira chamados pletna, tornando a viagem tão mágica quanto o destino. A ilha também tem um lugar especial na cultura eslovena, sendo um local popular para casamentos e celebrações. Cercado por florestas verdes e montanhas, não é surpresa que o Lago Bled seja frequentemente descrito como um lugar de conto de fadas. Com sua atmosfera tranquila e paisagens impressionantes, você não gostaria de explorar esta joia única da Eslovênia? Você sabia que seu nariz influencia o sabor? Se você tampar o nariz enquanto come, ficará surpreso ao descobrir que maçã, batata e cebola podem ter um gosto muito parecido.
Isso acontece porque nosso olfato desempenha um papel importante na percepção dos sabores. Quando comemos, pequenas moléculas de comida chegam aos receptores do nosso nariz. Esses receptores enviam sinais para o nosso cérebro, ajudando-nos a distinguir diferentes sabores. No entanto, quando fechamos o nariz, esses sinais olfativos não chegam ao cérebro e fica difícil diferenciar alimentos que normalmente têm sabores marcantes. Essa conexão surpreendente entre sabor e olfato explica por que a comida pode parecer sem graça quando você está resfriado. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma refeição, lembre-se de que não são apenas suas papilas gustativas que estão trabalhando, mas também o seu nariz. Você já percebeu como a comida tem um gosto diferente quando está doente? Temos medo de chamadas desconhecidas? No mundo atual, muitas pessoas desconfiam de números desconhecidos. Com o aumento das chamadas fraudulentas e perfis falsos, não é surpreendente que nossa relação com o telefone tenha mudado. Alguns anos atrás, uma ligação de um número desconhecido poderia ser vista como uma oportunidade de conversar, mas agora isso frequentemente gera desconfiança. Segundo pesquisas recentes, quase 60% das pessoas ignoram chamadas de fontes desconhecidas, refletindo uma maior cautela em nossa era digital. Essa é uma reação aos golpes que deixaram muitos vulneráveis a roubo de dados pessoais e perdas financeiras. As pessoas estão mais conscientes das táticas dos golpistas, como a imitação de organizações confiáveis. Como resultado, a desconfiança em relação a números desconhecidos se tornou uma parte importante da nossa proteção em um mundo de comunicações em mudança. Vamos revelar a verdade sobre Rosalind Franklin. A maioria das pessoas conhece o DNA, mas poucos valorizam a mulher extraordinária por trás da foto 51, a imagem-chave que mostrou a estrutura da dupla hélice. Rosalind Franklin foi uma pioneira na ciência. Sua imagem de difração de raios-x forneceu evidências importantes que ajudaram James Watson e Francis Crick a criar seu famoso modelo de DNA. Curiosamente, embora Crick e Watson tenham recebido o Prêmio Nobel por seu trabalho, a contribuição de Franklin permaneceu em grande parte ignorada durante sua vida. Isso destaca um problema mais amplo na ciência relacionado ao reconhecimento dos esforços das mulheres. Felizmente, com o tempo, a comunidade científica começou a reconhecer o papel vital de Franklin na descoberta do código genético. Ela enfrentou muitas dificuldades, mas sua dedicação e inovação abriram caminho para avanços na genética e na biologia molecular. Quantos outros heróis injustamente esquecidos como Franklin podemos descobrir na história da ciência? Em 2008, o famoso ator Will Smith e sua esposa, Jada Pinkett Smith, fundaram a Academia de Liderança Nova Villa, na Califórnia. O objetivo era criar um ambiente educacional inovador, focando na criatividade, no pensamento crítico e na responsabilidade social. A academia se inspirou em filosofias educacionais de personalidades como Maria Montessori e buscava oferecer uma alternativa ao ensino tradicional. No entanto, a escola enfrentou várias controvérsias devido ao seu currículo e à falta de acreditação. Críticos questionaram seus métodos e a eficácia geral da abordagem. Apesar das ideias interessantes e do entusiasmo inicial, a academia fechou em 2013, após apenas 5 anos de funcionamento. Essa experiência na educação mostrou como é difícil implementar novas ideias no sistema escolar tradicional, provando que até mesmo celebridades podem enfrentar desafios na busca por melhorias na educação. É verdade que as cortinas influenciaram as leis de privacidade? No início do século XX, as cortinas se tornaram símbolos da vida privada. Com o crescimento das cidades e o aumento do número de pessoas vivendo em espaços pequenos, a necessidade de privacidade se tornou especialmente importante. Isso levou alguns países a criarem regras sobre como e quando as cortinas podem ser usadas em locais públicos, destacando a importância da privacidade no dia a dia. Ao mesmo tempo, as garrafas de vidro que surgiram por volta de 1500 a.C. também mudaram bastante. Inicialmente eram feitas à mão para armazenar perfumes e remédios valiosos, mas hoje são uma parte importante da nossa vida. A boa notícia é que as garrafas de vidro são 100% recicláveis. Elas podem ser reutilizadas várias vezes sem perder qualidade. Isso significa que, além de cumprirem sua função, ajudam a proteger o meio ambiente, reduzindo o desperdício. Não é incrível como coisas tão simples podem ter um grande impacto? Você sabia que a maioria das pessoas sonha todas as noites? É verdade. Em média, cada pessoa tem de 3 a 5 sonhos por noite.
embora muitos de nós não se lembrem deles ao acordar. Na verdade, passamos cerca de 6 anos de nossas vidas dormindo, o que é uma estatística bem interessante. O que acontece nos sonhos pode ser uma mistura de aventuras malucas, situações estranhas e até rostos conhecidos. Cientistas acreditam que os sonhos desempenham um papel importante na nossa saúde mental e na consolidação da memória, ajudando-nos a processar emoções e experiências da nossa vida acordada. Embora algumas pessoas possam pensar que nunca sonham, todos nós temos esses episódios misteriosos. Então, da próxima vez que você for dormir, lembre-se de que sua mente está ocupada criando um filme noturno com enredos e personagens bem variados. Com tantos eventos em nosso subconsciente, quem sabe quais histórias incríveis podem estar escondidas em seus sonhos. Os bobos da corte realmente falavam livremente com os reis. Os bobos medievais não eram apenas entertainers, eram satiristas habilidosos, com uma capacidade única de dizer verdades desconfortáveis. Enquanto todos temiam a ira do rei, os bobos podiam usar o humor para comentar abertamente sobre as decisões reais e o comportamento da corte. Eles combinavam histórias com sarcasmo, permitindo criticar as ações de seus governantes sem grandes consequências. Imagine um bobo em um traje colorido, malabarizando e fazendo acrobacias, enquanto aponta as falhas na administração do reino. Essa liberdade incomum os tornou importantes para o debate público, ajudando a avaliar o sentimento do povo e dando voz às queixas comuns. Em suas apresentações, eles se tornavam os olhos e ouvidos do monarca, usando o riso para chamar a atenção para problemas que precisavam de solução. Que papel fascinante eles desempenharam na formação da história. Difícil de acreditar, mas os aniversários na Venezuela viraram um caos. Nas áreas de trabalho do país, existe uma tradição adorada de comemorar aniversários com uma bagunça divertida de farinha, água fria e ovos. Imagine, quando o aniversariante chega, os amigos se reúnem, prontos para a festa. A celebração começa quando alguém cuidadosamente quebra um ovo na cabeça do aniversariante, simbolizando o início da festa. Logo, todos se juntam jogando farinha e espirrando água fria, resultando em risadas e rostos sujos e alegres. Essa prática vibrante não só traz alegria ao dia especial, mas também fortalece os laços na comunidade, mostrando o espírito de diversão que envolve a todos. Embora possa parecer estranho para os de fora, essa tradição reflete perfeitamente a alegria e a amizade que amigos e familiares compartilham na Venezuela. Pronto para se juntar à festa? Acredite ou não, mas em Nova York acontece a maior maratona. Desde 1970, a Maratona de Nova York conquista os corações de corredores e espectadores, tornando-se um evento imperdível. Mais de 50 mil participantes de todo o mundo correm a distância de 42 quilômetros pelos 5 bairros: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan. Imagine as ruas cheias de energia, enquanto as multidões torcem pelos corredores, criando uma atmosfera inesquecível. Corredores de diferentes níveis se reúnem, desde atletas de elite que buscam recordes mundiais, até amadores que apenas desfrutam do momento. A Maratona de Nova York não é apenas uma chegada, mas uma celebração de perseverança, diversidade e espírito comunitário. O percurso oferece vistas deslumbrantes de pontos turísticos como a Ponte Verrazzano Narrows e o Central Park, tornando-o não só bonito, mas também desafiador. Seja você um corredor ou um espectador, a maratona une as pessoas, mostrando o melhor da grande maçã. Pronto para apoiar a próxima onda de corredores? Você consegue adivinhar o que realmente prospera na escuridão total? Organismos únicos como salamandras cegas e peixes de caverna encontraram uma vida surpreendente nas trevas das cavernas. Esses seres são exemplos fascinantes de evolução, adaptando-se ao longo de gerações às suas condições sombrias. Por exemplo, as salamandras cegas perderam completamente a visão e dependem de outros sentidos para se orientar em seu mundo subterrâneo. Da mesma forma, os peixes de caverna desenvolveram adaptações sensoriais que os ajudam a encontrar comida e parceiros na escuridão total. Mas as cavernas não são apenas lar para animais interessantes. Elas também guardam formações geológicas incríveis. Um exemplo é a caverna Sundun, no Vietnã, onde rios subterrâneos moldam impressionantes formações rochosas ao longo dos séculos. Esses rios não apenas formam a estrutura física da caverna, mas também criam ecossistemas únicos que sustentam diversas formas de vida. A interação entre o ambiente escuro e os seres vivos demonstra a incrível capacidade da natureza de se adaptar e prosperar.
Quais outros segredos esses mundos ocultos podem revelar? Descubra a história assustadora de Plymouth, Montserrat. Em 1997, uma série de erupções vulcânicas mudou o destino de Plymouth, a capital de Montserrat. O vulcão Soufriere Hills entrou em erupção com grande força, cobrindo a cidade de cinzas e destroços. Quando a lava se aproximou demais, o governo tomou a difícil decisão de evacuar os moradores, resultando no abandono da cidade. Hoje, Plymouth é considerada uma cidade fantasma, paralisada no tempo, com edifícios vazios e a natureza gradualmente retomando o espaço. As erupções catastróficas não apenas mudaram a paisagem, mas também impactaram profundamente a vida dos habitantes da ilha. Os visitantes podem explorar as ruínas da antiga capital próspera, observando os sinistros lembretes de uma comunidade vibrante que silenciou sob a fúria da natureza. Este poderoso testemunho das forças da Terra nos faz refletir sobre como a geologia pode alterar a história humana. A história de Plymouth nos inspirará a respeitar a força da natureza. Prepare-se para se surpreender com a vida de Alexandre o Grande. Este homem extraordinário conquistou vastas terras do mundo conhecido antes de sua morte prematura aos 32 anos. Nascido em 356 a.C., na Macedônia, Alexandre estudou com o grande filósofo Aristóteles, o que despertou sua sede de conhecimento e aventura. Ele se tornou rei após o assassinato de seu pai, o rei Filipe II, e rapidamente começou a expandir seu império. Com estratégias militares brilhantes e batalhas ferozes, conquistou terras da Grécia ao Egito e até partes da Índia. Suas conquistas não se limitaram apenas a territórios. Alexandre espalhou a cultura e as ideias gregas pelas regiões conquistadas, influenciando gerações incontáveis. No entanto, apesar de suas realizações impressionantes, a vida de Alexandre terminou em circunstâncias misteriosas. O que poderia ter acontecido se ele tivesse vivido mais? Ele continua sendo uma figura fascinante na história, desafiando os limites do que um único homem pode alcançar. Difícil de acreditar, mas o Kilimanjaro é um vulcão adormecido. Esta montanha icônica, com 5.895 metros de altura, é não só a mais alta da África, mas também um impressionante fenômeno geológico. O Kilimanjaro possui 3 cones vulcânicos diferentes: Kibo, Mawenzi e Shira. Kibo é o mais alto, onde se encontra o famoso Pico Uhuru, que atrai turistas do mundo todo. Embora pareça majestoso com seu brilho de neve, é importante lembrar que o Kilimanjaro é classificado como adormecido, o que significa que não entrou em erupção há centenas de anos. No entanto, sua paisagem deslumbrante, que inclui florestas tropicais densas em altitudes mais baixas e condições árticas no cume, atrai aventureiros que desejam explorar essa natureza fascinante. Você sabia que as geleiras no topo estão diminuindo devido às mudanças climáticas? Isso destaca a necessidade urgente de proteger nossas maravilhas naturais. O que faremos para salvá-las? E se eu disser que milhões amam o McDonald's todos os dias? Nos Estados Unidos, o McDonald's atrai milhões de visitantes diariamente, tornando-se parte essencial da cultura americana. Para muitos, parar nesse famoso fast food não é apenas uma refeição, é um ritual diário. Seja batata frita crocante, hambúrgueres suculentos ou cafés da manhã saborosos, as pessoas são atraídas pelo sabor familiar e pela conveniência. Esse amor generalizado pelo fast food reflete uma obsessão cultural que vai além da simples fome. Muitos aproveitam essa experiência com família e amigos, frequentemente transformando-a em um evento social. No entanto, o consumo diário de alimentos fritos levanta questões importantes sobre saúde e nutrição. Embora o fast food ofereça conforto e rapidez, é fundamental equilibrar o prazer com escolhas mais saudáveis. Podemos repensar nossa relação com a comida enquanto continuamos a celebrar o que gostamos? Um fato interessante sobre nossos amigos voadores. Os morcegos representam cerca de 25% de todas as espécies de mamíferos na Terra, e já foram identificados cerca de 1.200 tipos únicos. Essas criaturas incríveis vêm em diferentes tamanhos, mostrando uma diversidade impressionante. Por exemplo, o morcego pigmeu pesa apenas 2 gramas e é o menor mamífero do mundo. Por outro lado, há o morcego gigante com coroa dourada, cuja envergadura chega a quase 2 metros. Isso significa que quando você vê um morcego passando em uma noite de verão, ele pode ser tão pequeno quanto um beija-flor
ou tão grande quanto uma sacola de compras. Os morcegos desempenham um papel importante em nossos ecossistemas, desde a polinização de plantas até o controle de populações de insetos, mas muitas vezes passam despercebidos. Então, da próxima vez que você pensar em mamíferos, lembre-se dessas fascinantes criaturas voadoras que significam tanto para o nosso mundo. Você já se perguntou por que a saudação mudou tanto? Antes de os nazistas popularizarem o gesto que associamos a Adolf Hitler, os americanos usavam um gesto semelhante ao fazer o juramento de fidelidade. Esse gesto, que surgiu no final do século XIX, era uma forma de mostrar lealdade e respeito durante o juramento. As pessoas levantavam a mão direita com a palma voltada para a frente. Esse gesto, chamado de gesto Bellamy, recebeu esse nome de Francis Bellamy, que escreveu o juramento em 1892. No entanto, no início do século XX, houve uma reviravolta sombria. Com o aumento do poder do regime nazista na Alemanha, o gesto se tornou sinônimo de sua ideologia, mudando completamente seu significado. Após a Segunda Guerra Mundial, o gesto Bellamy foi oficialmente rejeitado nos crunch em favor de colocar a mão no coração, simbolizando unidade e patriotismo, sem a associação preocupante com o totalitarismo. Hoje, entender essa história nos ajuda a perceber como os símbolos podem mudar de significado ao longo do tempo. Não é incrível como gestos que consideramos normais têm uma história tão rica? O que acontece se você não dormir por 11 dias? Em 1964, um adolescente chamado Randy Gardner quebrou o recorde ao ficar 11 dias sem dormir. Essa experiência incrível trouxe consequências estranhas e preocupantes. Com o tempo, Gardner começou a ter mudanças bruscas de humor, alucinações vívidas e até lapsos de memória assustadores. Seu cérebro lutava contra os efeitos da insônia severa, que pode ser muito mais do que um incômodo. A falta prolongada de sono pode causar sérios problemas de saúde, incluindo aumento do risco de doenças cardíacas, enfraquecimento do sistema imunológico e, em alguns casos, até a morte. O surpreendente experimento de Gardner mostra o quão importante é o sono para nossa saúde e bem-estar. Portanto, da próxima vez que você pensar em passar a noite em claro, lembre-se do recorde de Randy e considere as sérias consequências da falta de sono. Por que o primeiro-ministro do Canadá precisa de reformas? Desde 2015, a residência oficial na 24 Sussex Drive está passando por reformas significativas. Essas melhorias são importantes para garantir a segurança e o conforto do primeiro-ministro e sua família. As reformas focam na remoção de materiais perigosos, como o amianto, que representa uma séria ameaça à saúde. Além disso, a residência está sendo modernizada com novos sistemas mecânicos, elétricos e de aquecimento para aumentar a eficiência energética e a funcionalidade. Imagine viver em uma casa histórica que precisa de atualizações. É um desafio e uma oportunidade. Essas reformas também ajudam a preservar o legado deste edifício icônico, adaptando-o aos padrões modernos. À medida que os trabalhos avançam, as pessoas se perguntam como essas mudanças afetarão a vida cotidiana do primeiro-ministro e que histórias surgirão deste lugar histórico. Você sabia que o Canadá produz a maior parte da lentilha no mundo? Esse fato surpreendente destaca a importância do Canadá na agricultura global, sendo responsável por mais de 1/3 da lentilha mundial. A província de Saskatchewan é a principal região onde crescem vastos campos de lentilha verde e dourada. A lentilha é um legume popular, rico em proteínas, fibras e nutrientes essenciais, o que a torna um ingrediente favorito em muitas cozinhas ao redor do mundo. Os agricultores em Saskatchewan utilizam métodos modernos de cultivo e condições climáticas favoráveis para cultivar essas sementes nutritivas. A colheita da lentilha é importante não apenas para a economia local, ela também afeta a segurança alimentar global, já que muitos países importam esses legumes devido ao seu valor nutricional. Cuidando de colheitas saudáveis de lentilha, Saskatchewan contribui para um sistema alimentar sustentável e apoia sua economia agrícola. Então, da próxima vez que você saborear uma deliciosa sopa ou salada de lentilha, lembre-se de que Saskatchewan desempenha um papel fundamental na entrega desses ingredientes saudáveis à sua mesa. Prepare-se para se surpreender com pistolas laser espaciais. Cientistas soviéticos desenvolveram um protótipo interessante de pistola laser para astronautas. Essas armas inovadoras foram criadas com um objetivo específico: neutralizar ameaças potenciais durante a exploração do vasto espaço.
Imagine estar em um ambiente onde o perigo pode surgir de qualquer lugar, e a necessidade de proteção se torna prioridade. A ideia de militarizar a pesquisa espacial sempre gerou debates, levantando questões sobre segurança e ética além do nosso planeta. Embora essas pistolas laser nunca tenham sido usadas na prática, elas refletem o pensamento ambicioso dos cientistas na era da Guerra Fria. Esse período foi marcado por uma intensa competição em tecnologia e viagens espaciais, expandindo fronteiras de maneiras que muitas vezes não percebemos hoje. Então, o que a ideia de astronautas armados com pistolas laser diz sobre nosso futuro no espaço? Você sabia que o Estreito de Messina guarda mitos antigos? Este fascinante caminho aquático separa o dedo da Itália, da encantadora ilha da Sicília. Ele não apenas desempenha um papel importante no comércio e transporte, mas também serve de pano de fundo para muitos mitos e lendas, tornando-se um tesouro cultural. Uma das histórias mais conhecidas é sobre as monstruosas criaturas marinhas Scylla e Caríbdis, que, segundo dizem, aterrorizavam os marinheiros que tentavam atravessar o estreito. Essas histórias estão impregnadas de história, refletindo os medos e a imaginação dos antigos navegadores. Os vibrantes mitos do Estreito de Messina inspiraram muitos artistas e contadores de histórias ao longo dos séculos, aumentando sua atratividade. Esta região também é famosa por sua deslumbrante beleza natural, com dramáticas falésias e águas cintilantes que atraem turistas até hoje. Ao explorar esta região fascinante, pense em como a combinação de história e mitologia cria uma identidade única para o Estreito de Messina. Quais mistérios ainda estão escondidos nessas águas? O negócio das fofocas de Miriam, um sonho que se tornou realidade. A colombiana Miriam, de 67 anos, transformou fofocas em um negócio de sucesso. Ela decidiu lucrar com os rumores e segredos de seu bairro, cobrando entre 5.000 e 6.000 pesos por suas histórias. No entanto, os rumores mais interessantes, aqueles que todos querem ouvir, podem render mais de 5.000 pesos. Imagine só, uma simples fofoca se transforma em um grande lucro. Os vizinhos se aglomeram na porta dela em busca de novidades, criando um ambiente animado, onde todos querem saber as últimas notícias. O ouvido apurado de Miriam não só a mantém informada, mas também a ajudou a comprar 2 casas, transformando sua paixão por fofocas em uma história de sucesso impressionante. Em um mundo onde a informação é moeda, Miriam se tornou a principal fonte de fofocas locais, provando que às vezes as ideias mais simples trazem as maiores recompensas. O que você faria com um talento tão comercial? Difícil de acreditar, mas Top Gear quebrou recordes. Em 2013, este incrível programa de carros se tornou a produção documental mais assistida na televisão, ganhando um recorde do Guinness. Imagine, cerca de 350 milhões de espectadores de mais de 200 países. Top Gear não é apenas sobre carros, é uma mistura emocionante de humor, manobras ousadas e aventuras automotivas que agradam a todos os públicos. Desde viagens emocionantes até desafios malucos, o trio dinâmico do programa trouxe um estilo único que manteve os espectadores grudados. Com seu formato envolvente, Top Gear ultrapassou fronteiras, mostrando tanto o humor britânico quanto as culturas automotivas internacionais. Os espectadores aguardavam ansiosamente cada episódio, e muitos se tornaram fãs dedicados. O enorme alcance do programa destaca como a paixão por carros pode unir pessoas ao redor do mundo, o que fez Top Gear ser tão cativante a ponto de atrair uma audiência tão grande. Incrível, mas é verdade. Biff se parece com Trump. O icônico personagem Biff Tannen do clássico filme De Volta para o Futuro foi parcialmente inspirado em Donald Trump. Ambos têm personalidades barulhentas, ousadas e uma notável obsessão por riqueza. As ambições exageradas de Biff e seu jeito extravagante refletem características que muitos associam a Trump, especialmente nos anos 80, quando o filme foi lançado. Essa conexão não é por acaso. Ela serve como um comentário cultural, refletindo os valores e atitudes em relação à riqueza e ao poder na sociedade americana. Através das travessuras de Biff e seu caráter extravagante, os criadores do filme fizeram uma sátira à ganância que predominava na época, fazendo o público rir e, ao mesmo tempo, refletir sobre as consequências de tais personalidades na vida real. Com que frequência vemos essas características em nosso mundo moderno? Incrível, mas é verdade. Hemostáticos salvam vidas. Esse importante instrumento cirúrgico, desenvolvido no século XIX, mudou a maneira como os cirurgiões controlam hemorragias durante as operações.
Antes da invenção do hemostático, lidar com sangramentos era difícil. Os cirurgiões usavam métodos ultrapassados, como esponjas e pinças, que eram menos eficazes e demoravam muito. O hemostático com grampo permite que os profissionais de saúde capturem os vasos sanguíneos de forma segura, reduzindo significativamente a perda de sangue durante os procedimentos. Essa inovação não apenas melhorou os resultados das cirurgias, mas também as tornou mais seguras para os pacientes. Imagine como seria passar por uma cirurgia séria, sem a possibilidade de controlar rapidamente a hemorragia. Um pesadelo. Graças ao hemostático, os médicos agora realizam operações com mais precisão e confiança. Sem essa ferramenta incrível, muitas vidas estariam em risco durante intervenções cirúrgicas. Como conseguimos lidar antes dessa invenção maravilhosa? E se eu disser que segundos podem mudar tudo? 1 milhão de segundos é cerca de 11 dias, o que parece bastante tempo, mas espere até ouvir sobre 1 bilhão de segundos. Esse enorme número equivale a cerca de 32 anos. Essa comparação mostra como esses grandes números são diferentes. Pense nisso. 11 dias é como um feriado e 32 anos é uma vida inteira. No nosso dia a dia, muitas vezes, usamos esses termos sem perceber suas dimensões. Por exemplo, quando falamos em economizar $1 milhão em comparação a $1 bilhão, podemos nos confundir com os números. No entanto, é claro que esses números têm significados completamente diferentes. Ao refletir sobre tempo e números, lembre-se de que 1 milhão de segundos pode passar despercebido, enquanto 1 bilhão de segundos pode levá-lo a um novo capítulo na vida. Você fica surpreso com quão diferentes eles realmente são? O que é surpreendente sobre as novas cédulas? Pesquisas mostram que, quando as pessoas recebem cédulas novas e limpas, muitas vezes sentem um desejo subconsciente de mantê-las em perfeito estado. Esse desejo pode fazer com que elas gastem menos dinheiro no geral. Psicólogos acreditam que isso acontece porque as pessoas veem as cédulas novas como valiosas e querem preservar esse valor. Assim, em vez de gastar o dinheiro livremente, elas podem segurá-lo por mais tempo, tratando-o como um item de coleção e não apenas como dinheiro. É incrível como algo tão simples como a aparência das cédulas pode influenciar nosso comportamento e nossa atitude em relação aos gastos. Na próxima vez que você receber uma cédula nova, pode sentir uma hesitação antes de gastá-la. A nova cédula já fez você repensar seus hábitos de consumo? Quando as corujas se tornaram símbolo de sabedoria, as corujas chamaram a atenção das pessoas ao longo dos séculos, especialmente na Grécia Antiga, onde eram veneradas como símbolos de inteligência e clareza. A deusa Atena, conhecida por sua sabedoria, frequentemente tinha uma coruja ao seu lado. Essa conexão com a inteligência não desapareceu com o tempo. Estudos recentes mostram que pessoas que se consideram corujas costumam ter melhores resultados em testes de inteligência do que aquelas que acordam cedo. Cientistas acreditam que os hábitos noturnos dessas corujas refletem processos criativos e analíticos de pensamento. Embora as aves matutinas possam começar o dia mais cedo, as corujas frequentemente utilizam suas habilidades únicas nas horas tranquilas da noite, levando a reflexões profundas e novas ideias. Então, da próxima vez que você ver uma coruja ou estiver acordado à noite, lembre-se de que nessas horas tardias pode haver um pouco de sabedoria. Ed Slovic é lembrado na história americana como o único soldado condenado e fuzilado por deserção desde a Guerra Civil. Servindo como soldado raso durante a Segunda Guerra Mundial, ele não suportou a pressão do combate e os horrores da guerra. Em 1944, ele desertou de sua unidade várias vezes, tentando escapar da violência ao seu redor. Infelizmente, em vez de clemência, suas ações resultaram em um rápido tribunal militar. Em 1945, Slovic foi fuzilado, deixando uma marca sombria na história, como um símbolo das consequências severas para aqueles que abandonaram o campo de batalha. Seu caso gerou debate sobre o tratamento dos soldados e a política de deserção. A história de Ed Slovic serve como um lembrete assustador das dificuldades enfrentadas pelos soldados e das regras rígidas de conduta militar em tempos turbulentos, porque seu destino foi tão cruel em um país que valoriza a liberdade. E se eu te contar sobre lobotomias e egas monis? Na década de 1930, o mundo da saúde mental passou por uma mudança polêmica quando o neurologista português Egas Moniz introduziu o procedimento de lobotomia.
Moniz acreditava que cortar as conexões entre o lobo frontal e outras partes do cérebro poderia reiniciar o cérebro, potencialmente aliviando distúrbios mentais graves. Essa abordagem ousada era considerada benéfica para pacientes com doenças como depressão e esquizofrenia, aliviando sintomas angustiantes. Em 1949, seu trabalho inovador lhe rendeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, gerando debates e interesse na comunidade médica. No entanto, as lobotomias frequentemente resultavam em efeitos colaterais graves, como mudanças de personalidade e déficits cognitivos, levantando questões éticas sobre o tratamento. Hoje, ao reconhecer a importância histórica do trabalho de Moniz, a psiquiatria moderna se concentra em métodos mais sutis e humanitários para ajudar os necessitados. E se eu disser que a beleza moldou nossa história? Ao longo de mais de 10 mil anos, a humanidade enfrentou não apenas desafios de sobrevivência, mas também a necessidade de valorizar verdadeiramente as paisagens ao nosso redor. Desde a arte antiga esculpida nas paredes das cavernas até a arquitetura impressionante das grandes cidades, a beleza frequentemente inspira criatividade e inovação. No entanto, o caminho para o reconhecimento nem sempre foi fácil. Eventos históricos como a prisão em 2008 nos lembraram que a luta pelo reconhecimento e respeito à beleza natural continua. Esse incidente gerou discussões sobre como interagimos com o meio ambiente e a necessidade de proteger os valores estéticos que enriquecem nossas vidas. Refletindo sobre essa longa jornada, fica claro que nossa relação com a beleza está intimamente ligada à nossa evolução cultural e progresso social. Como continuaremos a valorizar essa conexão no futuro? Incríveis moscas que pulam como super-heróis. Você sabia que as moscas podem pular até 200 vezes o comprimento do seu corpo? É como se uma pessoa pulasse sobre um arranha-céu. Esse truque impressionante destaca não só a força delas, mas também os mecanismos incríveis de seus corpos únicos. Quando uma mosca se prepara para pular, ela usa músculos poderosos nas pernas e articulações especiais para criar um movimento elástico. A energia acumulada nesses músculos permite que elas decolam com grande força. Se pudéssemos usar essa habilidade, imagine como seria divertido pular como super-heróis. Essa habilidade de pular é muito importante para as moscas, ajudando-as a escapar de predadores e a se mover rapidamente no ambiente. Considerando seu tamanho minúsculo, a força necessária para esses saltos as coloca em uma categoria especial no mundo dos insetos. Então, da próxima vez que você ver uma mosca zumbindo por aí, lembre-se de que ela não é apenas uma praga, é uma atleta em miniatura capaz de feitos extraordinários. Difícil de acreditar, mas existe um adesivo inteligente para a bexiga. Este dispositivo inovador da Coreia do Sul usa tecnologia de infravermelho próximo para monitorar o nível de enchimento da bexiga. O adesivo é fácil de usar na parte inferior do abdômen e avisa os usuários pelo smartphone quando é hora de ir ao banheiro. Isso é especialmente útil para pessoas com problemas na bexiga ou lesões nas costas, que podem ter dificuldade em seguir a rotina normal. Imagine o conforto e a confiança que esse adesivo simples, mas eficaz, pode trazer para o dia a dia. Ao facilitar a percepção das necessidades do corpo, o adesivo inteligente para a bexiga pode aumentar significativamente a independência e a qualidade de vida. Acabaram os tempos em que era preciso se preocupar constantemente sobre quando ir ao banheiro. Agora, as pessoas podem se concentrar em suas atividades sem interrupções. À medida que a tecnologia continua a evoluir, quem sabe quais outras inovações incríveis tornarão nossas vidas mais fáceis e confortáveis. Um fato interessante sobre assistência financeira em hospitais. Muitas instituições não informam os pacientes sobre as opções de ajuda financeira, como Medicaid e CHIP, deixando muitas pessoas sem saber. Imagine ir ao hospital para tratamento e depois descobrir que existem programas que podem ajudar a pagar essas contas altas. Infelizmente, essa falta de informação resulta em uma estatística alarmante. 2/3 das falências pessoais no Siganekre acontecem devido a despesas médicas. Muitas pessoas não percebem que podem se qualificar para esses programas importantes, que podem reduzir significativamente suas dívidas. Compreender a assistência financeira disponível pode ser um verdadeiro divisor de águas para famílias enfrentando emergências médicas. Estar informado é fundamental, e saber sobre essas opções pode ajudar todos a lidarem melhor com os custos médicos. Portanto, da próxima vez que você ou alguém próximo enfrentar um problema de saúde, não se esqueça de perguntar sobre assistência financeira.
Por que não descobrir que tipo de apoio está disponível? É difícil de acreditar, mas a altura limita as viagens espaciais. Aspirantes a astronautas com mais de 1,88 metro podem ser desqualificados devido ao espaço apertado dentro das naves. Essa regra surpreendente destaca como desafios práticos podem influenciar quem pode explorar as estrelas. As naves são projetadas com espaço limitado para reduzir peso e criar condições compactas de vida. Pessoas mais altas podem sentir desconforto em compartimentos apertados e enfrentar dificuldades ao realizar tarefas que exigem precisão em espaços restritos. A NASA e outras agências espaciais valorizam muito a segurança e a eficiência, por isso impõem essas limitações de altura para que todos os astronautas possam trabalhar nas condições únicas do espaço. Embora a altura possa ser uma vantagem na Terra, no mundo das viagens espaciais, ela se torna uma limitação. Portanto, se você sonha em ser astronauta, sua altura pode determinar se você alcançará as estrelas ou ficará na Terra. A Índia realmente lidera o vegetarianismo. Surpreendentemente, a Índia é considerada a capital vegetariana do mundo, com 38% da sua população optando por uma dieta vegetariana. Essa cultura vibrante apoia um estilo de vida onde a comida, à base de plantas, é central no dia a dia, ligado a crenças religiosas, questões éticas e tradições históricas. Em contraste, na Rússia, menos de 1% da população abre mão da carne. Isso significa que as tradições culinárias da Índia são ricas em especiarias e vegetais, oferecendo uma infinidade de sabores e texturas que tornam a cozinha vegetariana fascinante. Desde deliciosos curries com paneer até biryanis de vegetais frescos, o vegetarianismo está profundamente entrelaçado na sociedade indiana. Por que tantas pessoas na Índia escolhem esse estilo de vida? Isso reflete seus valores de compaixão e sustentabilidade, tornando o vegetarianismo não apenas uma dieta, mas um modo de vida.